Contra-ataque o Cruzeiro pela meia direita, domina, escapa da marcação, rente a linha lateral lá pela ponta, Matheus Pereira. Adianta o passe demais, está nas mãos do goleiro Donelli para ser jogando mais uma descida do Cruzeiro aí, Milhozzi. Se antecipa agora o Donelli, tá esperto o moleque corintiano que, bom, foi importante no último jogo, 3-2 contra o Vitória, mas o Donelli salvou algumas bolas, vai se firmando ali. Camisa 32 que agora vai ter no segundo semestre a concorrência, né? O Hugo chega para ser uma sombra pro Donelli no gol do Timão. Sil renova sua energia. A cada dia fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Cruzeiro vem para o campo de ataque, domina na entrada da grande área, dá para bater o gol, bateu cruzado para fora. Ninguém marcou, estava livre de marcação. Barreal de perna esquerda, bate cruzado, passa pela ponta esquerda e vai-se embora pela linha de fundo. O Donelli vai na bola, mas não sei se chegava não. Que pancada do Barreal, bateu livre sozinho, Milhozzi. Primeira participação do meia, atacante argentino que joga no Cruzeiro e que estava há pouco tempo no futebol norte-americano pelo Cincinnati, apenas 23 anos. Olho nesse moleque de cabelo platinado que levou perigo agora com a perna esquerda. 2:30 jogados deste primeiro tempo, comecinho de bola rolando no estádio do Mineirão. Placar de 0-0, você ligado, curtindo na Bandeirantes, Timão em campo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos, vai de Tenda Atacado. Quase 3 jogados deste primeiro tempo, o Corinthians ganha a lateral pela meia direita, Cruzeiro chegou, bateu no gol, bateu pra fora, Barreal. Corinthians está jogando pelo campo de retaguarda, Félix Torres, de volta ao timão, trabalha pela quarta zaga, volta a jogada pela meia esquerda pra Kaká, Kaká pela meia esquerda, ainda mais aberto na canhota, Hugo domina, Chapa, volta a jogada pra Kaká, traindo a marcação do Cruzeiro, Kaká pela ponta esquerda, sai jogando, trabalha pela meia direita para seu companheiro, Félix Torres dentro da grande área, Donelli, despacha pro campo de ataque, sai jogando apertado o timão, Donelli para ataque, era pra Yuri Alberto, chega antes dele. Firme no combate, Vinalba, vem o zagueiro para ser jogando pro Cruzeiro, mas sai jogando mal Cruzeiro, Corinthians retoma, mas vai parar o jogo, hein? Tem um jogador sentindo ali no gramado, ó. Mateuzinho tá com a bola do lado direito, é o jogador do Cruzeiro, não é isso? É isso, o Vidalba, o zagueiro que estava nessa disputa no ataque corintiano, acabou sentindo na queda, né? Depois de brigar essa bola com o Yuri Alberto, tem uma chegada ali em cima do argentino, mas a bola está na posse do Corinthians, campo de defesa, 0-0, Martelli. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vem pro campo de ataque, o Cruzeiro domina de novo, livre de marcação. Barreal girou pela meia esquerda, meteu o bolão para Malo. Malo levantou para o meio da grande área. O toque de cabeça, Hugo tira. Entrada da grande área, rebote do Corinthians. Garro de perna esquerda, afasta de qualquer jeito, rasga pro timão. Tira Garro, ajudando no campo de defesa. A bola volta pro Cruzeiro. Lucas Silva domina pela meia direita, toca de cabeça, recua de cabeça dentro da grande área. De qualquer jeito, Kaká tira. Corta o Corinthians que começa a ver uma pressão nesse início de jogo pelo lado do Cruzeiro. Cruzeiro desce na ponta direita, escapou. Lucas bateu no gol longe. Pegou mal na bola longe pela linha de fundo em tiro de meta pro Timão. E destaque pro ataque do Cruzeiro hoje que não tem um centroavante, digamos assim, o Martelli. O Arthur Gomes joga pelas pontas, o Matheus Pereira é mais um meia e o Verón também ataca pelos lados. O Rafael Elias, né, o ex-papagaio da base do Palmeiras, estava no Cruzeiro há pouco tempo jogando, mas saiu, foi vendido ao futebol japonês, então sem uma referência no ataque hoje da time da Raposa. Corinthians está jogando, trabalha a bola pelo campo de defesa, Mateuzinho domina pela meia direita, pressionado, Barreal por baixo, firme, estica a perna para botar para fora, lateral para o Corinthians bater no campo de defesa pela meia direita, chega de sofrência na sua obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Lateral já cobrado, vem para o campo de ataque, Mateuzinho domina a faixa, aí na faixa do campo de defesa, pressionado pela marcação, despacha para o campo de ataque, perde a bola, retoma o Cruzeiro, vai pintar o gol, Matheus saiu na cara do gol, bateu! Gol do Cruzeiro! Existe um grande clube na cidade. Do cara que chama atenção, quando a bola cai nos pés dele, ele guarda. Abre o placar para o Cruzeiro numa saída completamente errada do Timão. Que falha do zagueiro, que falha da zaga do Corinthians na entrada da grande área. Félix Torres cede a bola nos pés do atacante, sozinho, invade a grande área, estava livre de marcação, livre, Matheus Pereira pronta, perna esquerda na bola, bate cruzado, sem chances para Donelli, na cara do gol, o vacilo custa caro, abre o placar o Cruzeiro, 6 jogados no primeiro tempo, Matheus Pereira de novo, o quarto dele no Campeonato Brasileiro, agora faz o quinto, Matheus Pereira, 1 para o Cruzeiro,
0 para o Corinthians, Milhossi. E ainda na semana passada o Félix Torres estava na Copa América, marcando Lionel Messi, grandes craques do futebol sul-americano, mas no Brasileirão se complicou. Perde a bola e Matheus Pereira, o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 5 gols marcados, 8 na temporada para o craque símbolo dessa equipe. A Raposa tá na frente, abre 1-0, Martelli. Ronaldo Giovanelli, 6h40, Corinthians toma o primeiro gol, Ronaldo. E foi merecido, né? Porque além de ter o vacilo, né? O time do Cruzeiro pressionou logo de cara, fez o Corinthians se perder na marcação. O Hugo quase chuta a cabeça também do próprio Arthur ali pela direita. Então o Corinthians está perdidinho. Agora, esse zagueiro, Félix Torres, meu Deus do céu, eles devem estar treinando junto. Ele, Caetano e aquele Augusto... como é que é o nome dele? Raul Gustavo. Esse também é o Tanhaca, embora, desgramada. Então os 3 zagueiros, eles devem estar treinando junto. É uma coisa... Vou te falar, é triste de ver, cara. Ô, Ronaldão, o Corinthians foi por muito tempo referência em sistema defensivo, hein? Sim, mas hoje em dia, cara, acabou, hein? E outra, não é uma coisa incomum, velho. É um corte, é uma chegada que você dá uma trombada. Eles não conseguem fazer isso. Olha lá de novo, ó. Fica afastando e espera o cara chutar. Vem o Cruzeiro pro campo de ataque, levanta a torcida, bate no gol, Arthur Gomes pressionado, ganha escanteio. Tá marcado escanteio pro Cruzeiro na ponta esquerda, bola pro Cruzeiro, vem bola na área do Timão de novo, Milhossi. E agora coça a cabeça ali o Larúcia, coça a barbinha dele também, o auxiliar interino da equipe do Corinthians, porque o Cruzeiro aperta, Barreal vem pra cobrança no primeiro escanteio do jogo. Escanteio para a equipe do Cruzeiro cobrar placar de 1-0. Cruzeiro está vencendo o jogo. 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Vem Cruzeiro. Barreal na bola. Perna esquerda. Torcedor do Timão que essa bola longe. Barreal partiu. Fatiou na entrada da grande área. Pegou de primeira. Vai pitar o golaço para fora. Quase uma obra-prima, uma pintura de gol no Mineirão. O Barreal fatiou a meia altura, manja, na entrada da grande área. Chegou batendo de voleio, uma jogada meio de futsal, meio de futebol de areia. E aí enche o pé o William. O lateral bate no gol de voleio, passa a esquerda do Donelli, Milhossi. E quando o escanteio foi cobrado na intermediária, já estavam produzindo a placa do Mineirão para esse golaço que faria o William, mas acabou pegando embaixo. Erra a finalização, o Cruzeiro vai ganhando liberdade, já vence por 1-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Quase 9 minutos jogados, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Timão, vê o início de jogo, nada legal, perde o jogo para 1-0 Corinthians, mas tem jogo ainda pela frente, 1-0, gol marcado por Matheus Pereira, 9 jogados deste primeiro tempo, está jogando pelo campo de defesa, o Cruzeiro domina Marlon pelo campo de retaguarda, perde a bola, deixaram o pé para cima do Barreal, Gizão mandou seguir, passe errado do Ranieri, quarta marcação, Lucas Silva está jogando para o Cruzeiro, trabalha a bola pela meia direita, rola o passe de primeira para William, bom lateral direito, inverte o lado do campo, chama pela quarta zaga Vilhalba pela meia esquerda no campo de retaguarda, adianta o passe à frente, um pouco mais aberto na canhota para Marlon voltou o jogo, deu de primeira para Romero do Cruzeiro, tenta o passe à frente, quarta marcação, não se acerta, Ranieri tira, tem disputa no círculo central do gramado, Garro no bate-bate, no corpo, o árbitro marca falta no círculo central para o Cruzeiro, Milhossi. Falta agora do argentino Garro, que foi o grande destaque do time do Corinthians na última vitória contra o time baiano, Vitória, marcando 2 gols, agora chegou atrasado, faz a falta no meio de campo, o Cruzeiro vai ganhando campo com tranquilidade. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Martelli, diga. Destaque pro gramado judiado do Mineirão, hein? Principalmente na área dos goleiros. Parece um pasto, de fato. Todo rasgado o gramado do Mineirão, condições péssimas em Belo Horizonte. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada no Mineirão, em Minas Gerais. Relógio marca 10 jogados do primeiro tempo. Cruzeiro 1, gol de Matheus Pereira. Corinthians 0, QG de Esportes da Bandeirantes fala Pusóvio. Martelli, bola rolando em outros 2 jogos. No Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio estão empatando por 0-0. Mesmo placar na Arena Castelão para Fortaleza e Fluminense. Gramado não ajuda, hein? Ronaldo Giovanelli, 10 jogados, 1-0 Cruzeiro. Talvez ele vá servir de desculpa no final, né? Porque tem uns jogadores que podem até pensar nisso, mas realmente tá judiado o gramado do Mineirão aí.
Placar de 1 a 0, Cruzeiro tá vencendo o jogo, mas não se acerta no campo de ataque. Garro no meio de 2, escapou. Garro no círculo central, cruzou a fronteira, pediu a falta, o juiz não deu. Lucas Silva se adianta, toma a bola dele. Trabalha mais atrás para Romero. Romero pela quarta zaga, enxerga livre de marcação. Zeinvaldo adianta para Barreal. Barreal por dentro no meio de 3, toma a falta. Não, Romero chegou no carrinho, o juiz diz que não. Diz que foi na bola. Tome contra-golpe, Timão desce. Wesley lançado pela meia esquerda, entrada da grande área. Fatiou, limpou na frente do Zeinvaldo. Wesley no meio de 2. Vai ter que soltar a bola. Cortou errado, o Ronaldão. Corta pra meio e bate, Ronaldão. É isso que todo mundo reclama, né? Ele toma umas atitudes erradas durante o jogo, porque ele poderia muito bem abrir pela ponta e jogar e servir os amigos por dentro. Aí ele amarrou essa bola, foi pra fora, 2 encostaram nele e tomaram a bola. Corinthians insiste pelo lado esquerdo, 11 jogados, 1 a 0, tá vencendo o jogo Cruzeiro. Timão trabalha a bola, Hugo volta a jogada pela quarta zaga, você ligado no microfone da Bandeirantes para todo o Brasil, futebol é na Bandeirantes, Timão em campo. Corinthians sai jogando, trabalha pela quarta zaga, de primeira passe de Mateuzinho um pouco mais à frente para abrir no Bidon dominou o Chapu pela meia direita para Romero para Bidon, escapou, levou para a linha de fundo, toma um carrinho, perde a falta, o árbitro manda seguir. Aponta só a bandeira direto pro meio de campo, ou seja, tá dando só tiro de meta ou bandeira pro Cruzeiro. Na primeira participação do Breno Bidon na jogada, ele dá uma tabelinha, na sequência o carrinho do Barreal acontece, mas não pega o jogador do Corinthians, sai pela linha de fundo. E o Timão agora corre atrás do placar, perde por 1 a 0. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ao comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. 12:30 jogados deste primeiro tempo. Timão perde o jogo para 1 a 0. Cruzeiro desce, lançamento nas costas da zaga, era para velocidade de Matheus Pereira. Corta a marcação, vem por botar para fora. Não sai a bola, hein? Timão tenta sair jogando, mas a bola não sai. Volta para os pés do zagueiro. Livre de marcação, Vilhalba tenta o lançamento à frente para ninguém. Nos pés de Donelli, que vai ser jogando pelo campo de defesa. 13 jogados do primeiro tempo. Corinthians perde o jogo para 1 a 0. Timão desce para o campo de ataque. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Você, torcedor corintiano, acreditando. Pode sim empatar o jogo, por enquanto 1 a 0, vem para o campo de ataque, domina no círculo central, passe à frente, boa bola, Romero de primeira entrada da área, não domina Veron, perde a bola o Cruzeiro, vem para o campo de ataque o Corinthians, lançado, o Yuri Alberto vai sair na cara do gol, mas está impedido, o Yuri Alberto vai sair na cara do gol, bater em cima do goleiro, ele perde um gol. Eu não vou nem me empolgar aqui, o Ronaldo Giovanelli, porque ele estava muito impedido, e aí o Yuri Alberto sai na cara do gol, Ronaldo, e mesmo assim, era ele o goleiro, ele bate no centro do gol. No goleiro, Ronaldo Giovanelli. Mano, sei o que você tá espantado. Ele tem feito isso em todos os jogos, praticamente. Algumas que ele perde o equilíbrio, ele acaba tirando do goleiro, até levando sorte. Agora ele sai cara a cara contra o goleiro novamente e bate em cima do goleiro. Ainda bem pra ele, né? Ainda bem pra ele, tava impedido. Um ATP mais famoso agora de uma forma diferente. Assista todas as quadras do ATP de Wimbledon, só no Disney Plus. Mateuzinho tomou a falta no campo de defesa, a linha de fundo, pede a falta, ó. Tem a provocação ali do torcedor com o Mateuzinho, levantou dando risada, na chegada forte, ó. Acho que o juiz vai dar só o tiro de meta, não sei se vai dar falta não, porque a chegada foi forte. Bola pro Timão que vai ser jogando pelo campo de defesa. Placar de 1 a 0, Cruzeiro vence com gol de Matheus Pereira. Timão sai jogando Félix Torres no campo de defesa, dentro da grande área, solta para Mateuzinho. Mateuzinho passa errado, corta a marcação do Cruzeiro, domina pela meia esquerda Matheus Pereira, linha de fundo pressionado por 2, Matheus perde a bola, chega no combate forte, firme, Mateuzinho, opa! O Matheus Pereira foi para cima do Breno Bidon, mas não, os dois já se entenderam ali, tá tudo certo, ó. O juizão vai dar falta pro Timão. Falta pro Corinthians no campo de defesa, é isso? É isso, mas olha, 2 empurrões ali do Matheus Pereira pra cima do Breno Bidon. E parece que quando ele derruba o meio-campista corintiano, ele percebe a besteira que fez, pede desculpas, o Timão tem falta no campo de defesa. Relógio vai marcar 15 jogados do primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes, 1 a 0. Cruzeiro tá vencendo. O Cruzeiro vence o Corinthians. Está jogando pelo campo de defesa. Félix Torres cobra a falta. Próxima bandeira de escanteio na meia direita. Quebra pro campo de ataque. Fica sentido o Yuri Alberto. Toque na cabeça do Yuri Alberto. O juiz entende que faltoso. Falta pro Corinthians do campo de ataque pela meia direita. Timão tem pressa. Faz a cobrança rápido. Garro gira o jogo pela meia esquerda. Deu de primeira para Wesley. Wesley volta a jogada para Garro. Garro no círculo central pelo campo de defesa. Um pouquinho puxado para a meia esquerda. Ele trabalha com a canhota. Tenta o lançamento para Wesley, que bolão! Wesley domina, linha lateral da grande área pela ponta, cruza, ganha escanteio. Escanteio pro Timão cobrar na ponta esquerda sob os olhares de um ex-ídolo ou
Acho que é ídolo ainda, corintiano, hein, Milhões? Ídolo eterno corintiano, agora jogador do Cruzeiro. Cássio nas arquibancadas para assistir por enquanto o Cruzeiro venceu o Corinthians. O primeiro escanteio do jogo pro Timão, Garro e Wesley na bola. Ex-jogador do Timão, porém ídolo eterno, Cássio no estádio, vendo 1-0 para o Cruzeiro. Escanteio pro Timão, cobrado do lado esquerdo, vai para a bola, Garro autorizado, levantou na entrada da pequena área, sobe para tocar de cabeça a quarta marcação do Cruzeiro. Volta pela meia direita, Mateuzinho no carrinho. Manda para fora em lateral pro Cruzeiro, bater no campo de defesa pela meia esquerda. Grupo Souza, Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Vai ser estranho ver Ronaldo Giovanelli, o Cássio com a camisa do Cruzeiro jogando? Vai ser mais pra ele, porque ele vai no segundo turno, ele vai estar aqui na arena, né? Porque se o Corinthians está jogando aí com o Cruzeiro no Mineirão, no retorno vai estar em casa. Eu quero ver como é que ele vai suportar a pressão da torcida, porque quando ele estava aqui, ele sentiu, né? Ele sentiu isso, acabou indo embora. Agora, quando ele chegar na arena com 46 mil pessoas, vamos ver como é que o gigante vai suportar. Cruzeiro vencendo por 1-0 para cima do Corinthians, 16:40 jogados, desce pela ponta direita, Matheus Pereira, domina, chamou para a perna esquerda, vem lançamento nas mãos de Donelli. Firme no alto, Donelli para ficar com ela, Milhões. Para confirmar a possibilidade de estreia do Cássio no próximo dia 10, ou seja, quarta-feira, na abertura da janela, então, contra o Grêmio, onde ele começou a carreira lá em Porto Alegre, não no estádio do Grêmio, ainda interditado, mas vai encarar o time que o revelou ao futebol, Cássio, pela equipe do Cruzeiro. E o Grêmio também que ficou de olho nele, um bom tempo que ele ficou no Corinthians, né? Toda vez a gente ouvia, agora também não sabe se é verdade ou não, né? Mas pelo menos a gente ouviu falar que o Grêmio estava atrás do Cássio aí também. Copa em dobro é na Estrela Bet. Quem divide o palpite multiplica a diversão. Super Odds, Free Bets e muito mais. 17:30 jogados deste primeiro tempo. Placar de 1-0. Cruzeiro vencendo. Cruzeiro vencendo. Gol de Matheus Pereira. Garro domina pro Timão. Tenta o lançamento para Yuri Alberto. Yuri Alberto chega para ficar com ela. Romero ganhou no corpo. Yuri Alberto devolveu o passe errado do Yuri. Era pro Romero. Quarta marcação do Cruzeiro que sai jogando Lucas Silva. O capitão do Cruzeiro trabalha a bola pelo campo de defesa. Rola a bola para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo chama para ataque pela ponta direita, tá livre de marcação. Voltou o passe, o Verón não botou aquela velocidade, recomeça com o Lucas Silva. No campo de ataque, Lucas Silva, círculo central, dominou, girou pela meia esquerda, a bola é boa para Barreal. Barreal pisa na bola para Malo, Malo para Barreal, Barreal trabalha a bola pela quarta zaga, vai girando, vai trocando passes o Cruzeiro. Recomeça pela quarta zaga, Zé Ivaldo pelo círculo central para o capitão Lucas Silva. Lucas Silva domina no campo de ataque, trabalha a bola de primeira para o Romero, Romero faz o giro, recomeça o Cruzeiro no campo de defesa. Autopeças com qualidade de segurança tem que ser na Nakata. Sabe por quê? Porque a cara, é claro, Nakata é tudo azul. 18:20 jogados, desce o Cruzeiro pela ponta direita, domina, Verón por dentro, bom passe para Matheus Pereira, entrada da área, não chuta, deu passe na entrada, tentou fazer o corta-luz, um tapinha de calcanhar, não acerta Arthur Gomes, mas a bola volta e é do Cruzeiro. Romero domina, solta na entrada da grande área, é o Romero do Cruzeiro, passe à frente, sofre a falta. Deu sorte ali o Garro, que ele girou de frente pro gol dele, foi empurrado, falta pro Timão, Milhões. Marcada pelo Arthur Gomes, que assume nesse momento essa função de centroavante, né? Um atacante central da equipe do Cruzeiro, apesar de ter características de velocidade, o Cruzeiro aperta demais a saída de bola corintiana. Sai jogando o Corinthians, campo de defesa, Félix Torres foi o cara que entregou a bola para o Matheus Pereira fazer o gol. Gol que vai dando a vitória por 1-0 para a equipe do Cruzeiro. Romero derrubado aqui na direita, e a volta do Romero, você gostou, Ronaldo Giovanelli? Sim, é um jogador, Ronaldo, é o craque do time, não, é o jogador mais voluntarioso que tem aí, que ele não entrega, ele vai até o final, ele briga, olha lá, já tomou a segunda falta aí dentro de campo. É o único que consegue entender esse momento difícil do Corinthians e não parar de entregar, de correr. Tem a cara do Timão, é isso? É isso, ele é o único que está em campo aí. Tinha um tempo que era o Fagner, tinha um tempo que era o próprio Cássio. Hoje ficou esse cargo para o Romero. Um ATP mais famoso agora de uma forma diferente. Assista a todas as quadras do ATP de Wimbledon, só no Disney Plus. Corinthians desce para o campo de ataque, Garro domina no círculo central, trabalha com Bidon. Bidon volta jogando pela quarta zaga, Timão sai jogando, perdendo por 1-0, Corinthians joga fora de casa, gol de Matheus Pereira. Timão sai jogando com Kaká, Kaká faz o giro pela ponta direita, é para Mateuzinho, Mateuzinho passe forte demais. Vai pela linha lateral, não consegue o domínio, Mateuzinho. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada no Mineirão, 20 jogados do primeiro tempo.
Cruzeiro 1, Corinthians 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, diga pro Zóvio. Martelli, mais tarde às 6h30 com narração de Ulisses Costa. O Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque entre um confronto entre o terceiro e o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Você queria me perguntar alguma coisa, o Ronaldo Giovanelli? Não, que nós vimos o Mateuzinho rindo, né? Sim. Eu fico não dominou a bola agora. Eu fico imaginando, ele rindo do quê? Será que ele tá rindo da gente, velho? Sei lá, viu? Só pode ser. Jogo parado, Wesley puxado. Falta pro Timão, o juiz não deu, mandou seguir. Manda seguir apenas lateral. Corinthians cobra a lateral com pressa, gira o jogo pela meia direita. Mateuzinho domina, pisa na bola, chapa um pouco à frente para Romero. Romero devolve para Mateuzinho, Mateuzinho por dentro. Boa bola para Bidon, Bidon no cruzamento para Yuri Alberto, toca de cabeça. Vai botar para fora Marlon, hein? Vai botar para fora em escanteio, escanteio pro Timão marcado pela ponta esquerda. Foi bem agora o Marlon. Escanteio pro Timão, Miliozzi. Foi bem também o Yuri Alberto na encenação, né? Cabeceou uma bola imaginária, porque a pose foi perfeita, o cruzamento não chegou. Escanteio pro Corinthians no segundo com Rodrigo Garro. Escanteio pro Timão cobrar pela ponta esquerda, bola para a área do Cruzeiro. Timão tem escanteio, tem uma chance boa. Timão. Jogadores vão pro meio da grande área, quem sabe o gol de empate. Pra bola, Bidon levantou na segunda trave. Aí o toque de cabeça ficou sentindo, hein? Romero ficou sentindo dentro da área, não sei se preocupa, pode ser o Ranieri lá dentro da área, do jeito que ele cai. Não caiu legal no gramado o jogador do Timão, não. É o Ranieri, hein? A bola foi muito alta. Ele pula para tentar cabecear e aí cabeceia para cima e quando cai com tudo ali com as costas. Preocupação agora para o camisa 14 da equipe do Corinthians. Na sequência, terceiro escanteio, hein? O Corinthians consegue mais um. Vai ter mais uma chance de colocar a bola na área. O Ranieri sentindo bastante. Caiu com tudo de costas no gramado. Chega de sofrência na sua obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Escanteio pro Timão cobrar pelo lado direito, vem pra bola, levantamento pra Garro. Garro partiu, cobrou no primeiro pau, mergulha pra tocar de cabeça a marcação do Cruzeiro. Cobrança de Garro fechada, é mais um escanteio pro Timão. Vem Garro de novo, Miliozzi. 5 no jogo, 4 pro Corinthians, 3 na sequência. Então, Corinthians testando nos escanteios, Garro vai com a perna esquerda de novo. Vem escanteio pro Timão, Garro na bola, autorizado, levantou a entrada da pequena área, corta a marcação do Cruzeiro, tira, volta a bola pro Timão, Mateuzinho recua. Mateuzinho estava no campo de ataque, ele voltou o passe lá atrás. No gol para Matheus Donelli. Donelli está jogando, trabalha com Hugo. Hugo tenta o lançamento para o campo de ataque, é para Romero. Romero girou nas costas da zaga, na linha de fundo, chega a zaga do Cruzeiro, põe para fora. Tá marcado o lateral pro Timão pelo lado esquerdo no campo de ataque. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil, Sil. Pode confiar. Lateral marcado para o Timão cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Chegamos à metade do primeiro tempo. Timão perdendo para 1-0. Gol de Matheus Pereira. Gol de Matheus Pereira aos 6 minutos deste primeiro tempo. Lateral para o Corinthians cobrar. Ganha mais um pelo lado esquerdo. Não avança. Vai Hugo para fazer a cobrança. Timão perde o jogo. Hugo faz a cobrança rapidamente para Bidon. Bidon penteia a bola no meio de dois. Pressionado pela marcação. Bidon perde desarmado na bola. Pinta contra-golpe. Contra-ataque para o Cruzeiro. Arthur domina. Círculo central. Trabalha a bola um pouco mais atrás. Lado esquerdo. É para Marlon. Marlon sai jogando para o Cruzeiro, passe de primeira para Romero. Romero pela meia esquerda, acha Arthur viu passando na linha de fundo, o bolão para Marlon, na lateral, Marlon vai cruzar em cima da marcação. Mateuzinho fecha a porta, corta parcialmente, volta para Marlon pela meia esquerda, no bate-rebate, Romero ajuda na marcação, tira a zaga do Timão, tira a zaga do Corinthians para botar para fora. Lateral para o Cruzeiro cobrar no campo de ataque pela meia esquerda. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Lateral para o Cruzeiro cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, placar de 1-0. Romero tá ali, ó. Só na marcação pedindo a cobrança rápida dos jogadores do Cruzeiro, que não acontece. Agora sim, Marlon faz a cobrança, corta a marcação, volta na entrada da área. Lucas Silva, ninguém marcou, emendou, bateu no gol. Aí longe do gol pela linha de fundo, Miliozzi. E tem essa característica, bate de longe o capitão hoje da equipe do Cruzeiro, multicampeão pela Raposa, né? Um símbolo dessa equipe, ganhou Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro agora erra a finalização, o volante capitão Lucas Silva, o Timão tem tiro de meta para cobrar. Placar de 1-0. 1-0, tá vencendo o jogo, Cruzeiro para cima do Timão. 25, relógio vai marcar 25 jogados na primeira etapa. Corinthians faz um bom jogo, Ronaldo Giovanelli, independente do placar. Não. O Cruzeiro tá amassando. O Cruzeiro até aqui amassa o Corinthians consegue ter um contra-ataque que tá indeciso quando cai no pé do Romero, tá indeciso quando cai no pé do Wesley. E quando cai no pé do Yuri, então é contra-ataque. O Corinthians tá à mercê, olha lá.
É que o Cruzeiro ainda não acertou os passes, aquele último passe o Cruzeiro não acertou. Quando acertou, teve no mano a mano com o zagueiro, fez o gol. O Corinthians diminui todo o campo do Corinthians, o Cruzeiro diminui todo o campo do Corinthians, que não consegue jogar. 25 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro toma conta do jogo e só não fez mais porque não arriscou mais. Então o Corinthians está à mercê, o Corinthians tem a cara do Corinthians hoje aí. Eles estão numa manhaca desgramada hoje, esse time do Corinthians. Opa, e agora uma chegada forte pra cima do Garro, hein, Milhose? Exagerou, pelo menos na minha visão, o Romero exagerou, hein? Eu vou te falar que eu achei esquisita a movimentação do Garro, porque quando o Romero pula, o Garro olha, vê o Romero pulando e coloca as costas por baixo. Seria aquela cama de gato? Fato é que os dois se machucaram, então mau negócio tanto pra Corinthians quanto pra Cruzeiro. E o jogador do Timão tá sentindo, parece o Yuri Alberto. Tem gol, a informação. Martelli, tem rede balançando no Alfredo Jaconi. Gilberto abre o placar para o Juventude contra o Grêmio. Agora 1-0 para o Juventude aos 26 minutos do primeiro tempo. E aí, Ronaldo Giovanelli, Timão tá no... Entendeu? Aquela sortezinha, hein? Não, sortezinha? Põe sorte nisso aí, porque não tá jogando nada o Corinthians. E agora o Juventude vai e faz 1-0 em cima do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio não vai passar nessa rodada e o Corinthians então. Placar de 1-0, o Timão tá perdendo o jogo para 1-0. Cruzeiro tá vencendo, tá pintando cartão, hein? O Yuri Alberto ficou reclamando ali de uma chegada, uma possível cotovelada, tá pintando cartão, hein, Milhossi? Pro Zé Ivaldo, zagueiro da equipe do Cruzeiro, e foi fora do lance, viu, Martelli? Acaba acertando o centroavante da equipe do Corinthians, que leva a mão à orelha ali. Tá de orelha quente o Yuri Alberto, porque teve uma trombada e um braço no rosto do jogador. Acaba acertando o Yuri Alberto. Amarelo, o primeiro do jogo para Zé Ivaldo. E aí, o Ronaldo Giovanelli, foi cartão amarelo, a cor tá certa? É porque o Zé subiu muito também, né? O Zé Ivaldo subiu lá no 5º andar, na hora que ele desce, ele bate no chão, olha pro Yuri e falou, vou deixar eu acordar esse menino que ele tá dormindo. Aí deu um peteleco nele, foi isso. Placar de 1-0, tá vencendo o jogo, vence o Cruzeiro, jogo parado no estádio do Mineirão. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Placar de 1-0, Cruzeiro tá vencendo o jogo, 27h30. 27h30, jogadores vão pra cima do árbitro, segue a falação. Querendo, obviamente, um cartão vermelho, mas ficou de bom tamanho o amarelo, falou o Ronaldo Giovanelli. 1-0, Cruzeiro vencendo o Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro vencendo o Corinthians. 1-0 com gol marcado de Matheus Pereira. Falta pro Timão. Toma distância para fazer o levantamento, o Garro. No círculo central vai Garro na bola. Autorizado, levantou. Na cabeça do zagueiro. Tira a marcação na entrada da área. Hugo bate em cima da marcação. Bateu mal, Hugo. A bola volta na intermediária ofensiva, lado esquerdo é para Garro. Garro faz o levantamento na entrada da grande área. Firme, Marlon toca de cabeça, põe para fora. Marcado lateral para o Timão cobrar no campo de ataque pela meia direita. Placar de 1-0, Cruzeiro vence. Lateral para a equipe do Corinthians bater pelo lado direito. Vai Mateuzinho. Mateuzinho arremessa a bola para Yuri Alberto. Sobe. Barrealba ganha dele. Ganha e sai jogando para a equipe do Cruzeiro. Barreal tenta o lançamento à frente. É para a velocidade de Arthur. Domina lado esquerdo do campo pressionado. Félix Torres faz a falta. Tava de costas o jogador do Cruzeiro, faz a falta. E o Matheus Pereira cobra rápido. Vem Cruzeiro. Matheus cobrou a entrada da área para Lucas. Lucas abriu o bolão na direita para William. Cruzou na boca do gol. Donelli. Donelli firme para ficar com ela, Milhossi. E se tem gente cochilando, o Matheus Pereira tá muito ligado. Primeiro roubou a bola para abrir o placar. E agora, na vacilada, dá o passe rápido. Cobra a falta rapidamente. Quase o Cruzeiro amplia. Vem Corinthians pro campo de ataque. Yuri Alberto lançado pela meia direita. É um náufrago. Tá sozinho. Tá sozinho lá na frente. Tem uma ilha de jogadores do Cruzeiro ali, ele tentou fazer alguma coisa. Tá difícil, hein? Wilson. Tá difícil, hein? Tá faltando. Tá difícil, Yuri. Vem pra ataque agora o Timão. Romero cruza na entrada da área, quarta zaga. Tá sozinho lá na frente o náufrago Yuri Alberto, hein, Ronaldão? Ninguém aguenta ficar do lado dele, né? Porque ele não domina, ele não chuta, ele não cruza. Ele briga com os zagueiros, é só isso que ele faz, ele briga. A gente espera que ele faça um gol aí hoje, sei lá, que pegue na canela dele, que ele vá pra dentro do gol e faça um gol, mas aqui, ó, com 29 minutos, só deu Cruzeiro e o Corinthians não tem uma jogada no ataque. Esse é o grande problema. E o time do Cruzeiro com o Matheus Pereira, com o Arthur Gomes, com o próprio Lucas Romero aí também, eles comandam o jogo, eles tocam do lado. É que eles não aceleraram na marcação ainda, o Cruzeiro não acelerou e também não tá tentando muita coisa não, já tá 1-0, parece que já tá bom também pro Cruzeiro. Vem pro campo de ataque a equipe do Corinthians, Romero lançado pela meia direita aqui na da grande área, pedalou, balançou, rolou, entrada da área, Garro bateu no gol em cima da marcação. Corta a zaga do Cruzeiro, no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Brasileirão no Mineirão, em Minas Gerais. 15ª rodada do Brasileiro. 30 jogados do primeiro tempo. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Plantel esportivo da Bandeirantes. Alô, Puzóvio. Martelli, bola rolando também na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano está vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 aos 30 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Cruzeiro, vencendo 1-0 Cruzeiro, vence no Campeonato Brasileiro até o momento o Timão. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Corinthians na zona do rebaixamento, perdendo o jogo para 1-0, vem Timão. Wesley fatia a jogada na entrada. Na entrada da área, ele prefere voltar um pouquinho mais atrás. Bola no círculo central, é de primeira para Garro. Garro na direita para Mateuzinho, Mateuzinho mais aberto, linha lateral da área pela meio direita. Romero dominou, fez a fita, pedalou, balançou para cima do Malo. Tenta o cruzamento em cima da marcação. Tenta de tudo, Romero ganha a lateral. Manual para o Timão cobrar no campo de ataque pela meia direita. Romero tem pressa, arremessou o bolão. Linha de fundo, dominou, Bidon levantou na entrada da pequena área, mergulha para tocar de cabeça. Firme Zé Ivaldo para tirar o perigo para o Cruzeiro, que desce em contragolpe pela meia esquerda, Raposa. Tentava descer Arthur, Mateuzinho por baixo. Põe para fora em lateral, Manual. Manual para a equipe do Cruzeiro cobrar no campo de defesa. O Mateuzinho estava ali brigando com o banco, hein? Manda acalmar. Calmar o que seria, hein, Ronaldo? Eu não sei, ele tá dando risada, tá pedindo calma. Tem que avisar esse cavalo que ele tá perdendo o jogo. É isso que tem que fazer com esse rapaz. Ele tá achando que ele é o Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto, que é aquele cara que ganhou. Ele tá achando que ele é o Cafu. Ele tá achando que ele é o Fagner. Vá pro inferno, Mateuzinho. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. 32 jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, em FM 90.9 no AM 840, pela faixa estendida, pegando legal 86.3, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cruzeiro vencendo por 1-0 a equipe do Corinthians. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do Cruzeiro. Aí preferiu recomeçar um pouquinho tranquilamente, campo de defesa. Lá pela quarta zaga, sem pressa nenhuma. Sai jogando o Zé Ivaldo. Zé Ivaldo para o Cruzeiro, domina na direita, mete a bola para William. William perde o passe, rente a linha da lateral, não sai. Cruzeiro se atrapalha na saída de bola. Vai para cima da marcação, Garro. Vacilou, agora chega no carrinho forte. O Romero comete a falta. Jogo parado. Falta para o Cruzeiro no campo de defesa, Milhossi. Que se aperta bastante saída de bola do Corinthians. Quando o Timão tenta imitar, fazer a mesma coisa, acaba marcando a falta. E o Larucha conversa bastante com a comissão técnica, o interino do Corinthians, tentando achar soluções. Tá difícil pro Timão, perde por 1-0. A informação, gol. Martelli, tem rede balançando no Alfredo Jaconi. João Lucas amplia para o Juventude. Agora 2-0 contra o Grêmio aos 26 minutos do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Cruzeiro, mas não se acerta. Mateuzinho tinha ficado na saudade para o Arthur. Corinthians retoma com o Romero. Romero pela meia direita, girou frente à marcação, cai e toma falta. Romero derrubado, Barreal pede desculpas, é falta para o Timão na linha lateral dos técnicos, exatamente no meio de campo, Milhossi. Já é a quarta falta que sofre o Romero, pelo menos nisso consegue a posse para a equipe do Corinthians pelo lado direito. Velocidade já não é o forte, mas briga e disposição sempre apresenta o camisa 11. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, assume Ricardo Capriotti. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Tentava descer o Timão, mas não se acerta. Agora, o que chama atenção, né, Ronaldo? Com toda a serenidade do mundo, enfim. O futebol do Corinthians, tudo bem que está sem técnico agora, né? Mas ele não apresenta uma evolução a ponto de enxergar um time que vai disputar, brigar com o top 10, vai. A parte de cima da tabela do brasileiro. É porque cada jogador tá jogando para ele mesmo aí. Você pode reparar que o Mateuzinho, ele tá rindo, ele tá com... Ah, mas você vai ver o Félix também lá no meio, o Félix Torres aí. Ele tá fazendo o jogo dele ali também, o Kaká, o Hugo também, tá cada um jogando pra si. O treinador, ele tem que se fazer presente num momento como esse. O cara que chegar no Corinthians vai ter que colocar um despertador nessa turma e fazer jogar coletivamente, porque cada um tá pensando só em si aí. É o que a gente viu, o Garro pega a bola, finta um e quer bater pro gol. O Wesley pega a bola, quer partir pra cima e morre ali do outro lado. O Yuri, meu Deus do céu, Yuri, não vou nem comentar. O Romero a mesma coisa, agora pega a bola e tá pra ponta, quer driblar. Quer dizer, cada um tá jogando pra si. E isso acontece quando não tem comando. Quando não tem comando, acontece isso. Então tem que vir um treinador forte aí, que saiba lidar com o ego dessas inhacas pra tentar fazer um coletivo forte.
Vem pro campo de ataque, o Cruzeiro descia pela meia direita. Tava livre de marcação, Veloso complicou. Veloso complicou, vem por baixo na cobertura. Félix Torres toma dele e sofre a falta. Próxima bandeira de escanteio do lado esquerdo do campo de defesa. Falta pro Timão, Milhões. Que sofrimento que é para desafogar e sair de dentro da área. Corinthians troca passes por muito tempo, mas a pressão do Cruzeiro funciona em mais um erro de passe do Timão. Saiu jogando mal, Timão. Saiu jogando mal, Corinthians. Lateral para o Cruzeiro. Cruzeiro venceu do jogo por 1-0. Matheus Pereira fez o gol aos 6 jogados da primeira etapa. Lateral para o Cruzeiro cobrar no campo de ataque pela meia esquerda, Marlon. Marlon não tem pressa alguma para repor a bola em campo. Marlon, 35, quase 36. Campo de ataque na meia esquerda, agora sim, ó. Vai para a cobrança, Marlon. Se movimenta. Pedindo a bola um pouco mais atrás, Barreal, o juiz vai ter que dar reversão. Marlon cobrou na hora que o juiz ia levar um apito à boca. Cobrou mal o lateral. O Marlon, bola nos pés de Kaká, que sai jogando pro Timão. No círculo central, desce o zagueiro. Trabalha a bola pela meia esquerda, mete a bola para Wesley. Vai Wesley pra cima da marcação. Wesley no meio de dois, soltou bela bola. Entrada da área, pra Garro na ponta esquerda, bateu no gol. Pra fora! Uma jogadaça agora do Timão, funciona, Wesley para Garro. Garro, entrada da área. Ele invade, chama para a perna esquerda, bateu cruzado, passa a esquerda do goleiro. Eu acho que ele toca na bola, hein? Se eu não me engano, o Anderson toca na bola para escanteio, hein, Milhozzi? Defesa do Anderson no chute do Garro, na boa jogada do Wesley. Encontra um buraco na defesa do Cruzeiro. Camisa 10 finaliza e tem escanteio para cobrar a equipe do Corinthians, o 5º pro Timão. Anderson salvou o Cruzeiro, vem Garro na bola, partiu, levantou na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, tira, corta a zaga do Cruzeiro. Novo escanteio, saiu pela linha de fundo, é bola pro Timão, mais uma aí, Milhozzi. 6 escanteios pro Corinthians no primeiro tempo, ainda não conseguiu finalizar nesse quesito. Garro para cobrança mais uma vez, na boa participação do argentino, que marcou 2 contra a equipe do Vitória, tem outros 2 gols de falta e tenta assustar o Cruzeiro de novo. 37 jogados, escanteio pro Timão bater lado direito, cobrou curtinho para Mateuzinho levantou, deu um soco na bola, Anderson na segunda trave, tira, rebote é do Timão, entrada da área, Wesley abre o jogo na ponta direita para Garro devolveu para Wesley, linha de fundo, lado direito, vai apitar o gol de empate, Wesley fitou, soltou, Garro bateu no gol, chegou o toque de peito, Kaká, de primeira, Ranieri, gol! Do Corinthians! Ranieri! Na insistência do Timão em cobranças de escanteio, o Timão martelava, o Timão buscava o gol de empate em cobrança de escanteio. Entrada da área, a bola sobra. Garro inteligente, lado direito da área, solta na linha de fundo. Wesley fita o primeiro, passa do segundo, solta do lado direito, dentro da área. Chega Garro, chapa lá na segunda trave. Aberto, livre, o Kaká de peito ajeita para ele, que estava sempre bem posicionado. Ranieri dentro da pequena área com gol aberto depois de uma assistência cirúrgica no peito de Kaká para Ranieri. Só teve que completar, perna direita, chapa pro fundo do gol. Na marca dos 38 jogados do primeiro tempo, empata o time do povo. Torcedor corintiano explode no Mineirão, tudo igual. Cruzeiro 1, Ranieri. Corinthians também, Milhozzi. Precisou de um vislumbre de qualidade de Wesley para encontrar mais uma jogada com o Garro, 2 na sequência. Conversam 36 e o 10 do Corinthians para criar essa jogada, que em erros encontrou um acerto gigantesco. Primeiro no chute errado de Garro, na finalização errada de Kaká com o peito, mas Ranieri confere para marcar o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Corinthians empata o jogo no Mineirão, lance em análise pelo VAR. Por possível impedimento, bom, o Kaká ajeita com o peito, não foi mal ali não, viu, o Ronaldo Giovanelli? Mas aconteceu uma jogada coletiva agora, né? A gente viu que o próprio Wesley, ele veio aqui pro lado direito, ele tentou fazer o corte, acabou servindo o Garro. O Garro procurou o jogador dentro da área, que parece que está impedido. Está impedido. Que na hora de tentar finalizar, olha lá, tem que pegar quando sai a bola. Olha, é difícil, hein? Lance e análise do VAR. A bola tá no peito do Kaká. O Ranieri tem que estar atrás. Mas... Ah, não, mas tem o pé do jogador do Cruzeiro, ó, do lateral. Aqui também embaixo, hein? Mas cadê a bola? A bola tem que sair do pé do atacante, né? Mas... ele tá atrás da bola. Tá atrás da bola. É por pouco, hein? É meio pé ali o Ronaldo Giovanelli, mas tá atrás da bola. Vai ser validado o gol do Timão. Pela primeira vez saiu uma jogada coletiva dentro da área. Pera aí, mudaram as linhas, hein?
Ué? Eles deram uma adiantada na linha agora. Impedimento. Vão dar um impedimento, hein? Ué, mas a bola tá no peito dele. Como é que você vai medir ali no peito a bola do cara? É que ele tá pegando, eles entenderam que o tornozelo do jogador do Cruzeiro tá pra frente da bola. Então eles traçaram a linha no tornozelo do torcedor do jogador do Cruzeiro e traçaram a outra linha no jogador do Corinthians, que aí sim. Aí ele não tá impedido no primeiro lance, ele não tá impedido. Agora. Ué. Vão dar um impedimento, tá marcado impedimento. Se tá certo ou não, enfim, era bom a gente ver de novo, mas eu entendi o que eles fizeram. O lateral esquerdo, tava como se fosse um lateral esquerdo do Cruzeiro, mas acho que era o zagueiro. Eles traçaram a linha no calcanhar dele, porque era o que estava mais próximo da linha de fundo, não a bola. Mas não, Bruno, mas tem o zagueiro é o mais próximo da linha de fundo. E aí depois eles traçaram a linha no tornozelo do jogador. Difícil, hein? É um lance, mais uma que... O Kaká não estava impedido, né? Ponto. Aí quando ele joga essa bola para dentro pro Ranieri, é aí que saiu o impedimento, porque tem uma diferença mínima ali e é só contra o Corinthians também que eles acham tudo isso. Isso aí, semana após semana, o Ronaldo Giovanelli, infelizmente ou felizmente, cada um tem o seu palpite aí, se gosta ou não do VAR. Essas polêmicas vão acontecer, porque... O uso da tecnologia ela ainda é operada, tem um impedimento semiautomático, que inclusive já foi utilizado, ele é utilizado sempre, por exemplo, na Liga Saudita. Aí você não tem com o que brigar, não é o humano que traça ali a linha. Mas no futebol brasileiro e em várias outras ligas nós temos sim o próprio... É o VAR, né? E os assistentes traçando as linhas da arbitragem de vídeo. Fato é, anulado o gol do Timão, Corinthians perdendo por 1-0. 42 minutos jogados deste primeiro tempo. Corinthians viu a bola entrar no gol, mas anulado. 42, já vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Copa em dobra na Estrela Bet. Quem divide o palpite multiplica a diversão. Super Odds, Free Bets e muito mais. Vem pro campo de ataque o Cruzeiro, domina pela meia esquerda, escapa na linha lateral da grande área, pedalou, balançou Arthur passou no meio de dois, levou pra linha de fundo, cruzou na entrada da pequena área, sobe a marcação do Timão, tira. Cortou bem pelo alto, Kaká. Volta para Wesley. Wesley recua, jogada pela meia esquerda para Hugo. Hugo para Wesley, 42,5. Já vai terminar o primeiro tempo de 1-0 para o Cruzeiro. Corinthians sai jogando mal. Timão pelo lado direito. Cruzeiro recupera na meia direita. Ninguém consegue segurar. Veron escapa. Linha de fundo, no meio de dois. Wesley para cima dele. Veron pedalou, balançou, soltou na entrada da área. Rola a bola de primeira, dá para bater no gol de longe. Matheus levantou na entrada da área. O jogador do Cruzeiro ficou sentindo. Ele, o jogador do Corinthians, no meio do caminho. A bola está nas mãos do Donelli. Num encontrão ali no meio da jogada, hein, Milhose? Um não viu o outro e vice-versa, Martelli. Se encontraram ali no meio de campo e o Bidon levou a pior. O Corinthians já tenta responder, perde para o Cruzeiro por 1-0. Gol anulado por impedimento de Ranieri. 43, é assunto para o intervalo inteligente com Ricardo Capriotti. Onde é que eles traçaram essa linha, hein, chefe? Onde é que eles traçaram a linha? Se não era na bola, acabaram traçando no jogador do Cruzeiro. Lance que vai dar muita, mas muita discussão no intervalo inteligente da Bandeirantes. Anulado o gol do Timão no finzinho da primeira etapa. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas é Steel. 43, quase 44, já vai subir a placa de acréscimos desse primeiro tempo. Você ligado na Bandeirantes FM 90.9, pega legal também na faixa estendida em 86.3, no AM 840, no aplicativo da Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Futebol com a Bandeirantes, 1-0 Cruzeiro para cima do Corinthians, 44. Timão vem para o campo de ataque, tentava descer pela meia direita, Mateuzinho, toque de cabeça, corta a marcação, volta para Matheus Pereira, o autor do gol. Matheus girou, soltou, passe errado. Hugo intercepta, tira de perna esquerda, corta, mas o bate é do Cruzeiro. Domina, Veron, entrada da área, passe errado. Nos pés de Mateuzinho adianta, tentava descer Bidon perde a bola, vem pro campo de ataque o Cruzeiro, que giro, jogadaça do Arthur pra cima do Bidon, que recupera. Foi bem o garoto pra retomar a posse de bola pro Timão. Bidon lança pro ataque na meia esquerda, que bolão do Bidon, que visão pra Wesley, de garoto pra garoto. Wesley, lado esquerdo, do jeito que ele gosta, pra cima do William, acelerou, passou do William, Wesley, dentro da grande área, mais uma grande fita, vai pintar o golaço, bateu mascado, Wesley. No meio de dois jogadores, ele bate no gol. Tinham dois zagueiros fechando, jogada individual do Wesley, hein? 44, quase 45, vem Cruzeiro. Arthur lançado no contragolpe dentro da grande área, pedala a balança, leva pra linha de fundo, soltou na entrada da área, pra Lucas, bateu no gol, em cima do zagueiro.
Passamos de 45 minutos jogados, que fim de primeira etapa. Vai terminar o primeiro tempo. Corinthians perdendo por 1-0 para o Cruzeiro. 2 lances lá e cá, hein? Quase mais um gol. O chute do Lucas Silva pega na mão do Ranieri, mas o Ranieri está fazendo o movimento de proteger o rosto, né, Milhões? Colado ao corpo, né? De fato, o braço está elevado na altura do rosto e acerta realmente no braço do Ranieri, mas nada a marcar, pelo menos essa imagem. O Lucas Silva cobra a revisão, enquanto o Garro tenta acelerar. O VAR está falando no ouvido do árbitro Alex Stefano. Conversa do VAR nesse momento. O chute do Lucas Silva em cima do braço do... aí não tem o que fazer. Ele está protegendo, né? Ele está protegendo o rosto, o Ronaldo Giovanelli. Se você quiser arrumar alguma coisa aí dá, né? Porque eles cada dia tem um protocolo, né? E essa linha que foi traçada também no gol aí que anularam do Corinthians, eles foram para cima da bola e não viram o pé do Kaká, que estava na frente, ele estava com o corpo na frente. Quando ele coloca essa bola para dentro de jogo, ele amplia o espaço. Só que aí a linha foi na bola. Isso é brincadeira. E aí, agora ele não deu de pênalti, porque ele ficou com vergonha. O VAR tá com vergonha. 46 minutos jogados, subiu a placa de acréscimos no Mineirão. Até 50. Mais 5 minutos de bola rolando. Martelli, diga, Milhozzi. O 9º gol anulado do Corinthians na temporada até aqui. Jogo tá parado, tem falta marcada para a equipe do Cruzeiro. 46, quase 47, ó. A gente tá vendo a repetição da imagem agora. Cara, eles traçaram a linha no jogador do Cruzeiro. Entenderam que o último ponto... Isso é um roubo, velho. Botaram de novo a imagem. Linha tá no calcanhar do Ranieri, que já não está nem no chão, né? Quando ele tá andando para voltar para a área. Enfim, lance muito confuso. 47 minutos jogados em Cruzeiro. Vem pro campo de ataque. William, entrada da grande área. Bateu no gol, firme no centro. Donelli para fazer a defesa, Milhozzi. Agora arrisca mais uma vez o William. Tem essa característica lateral direito. O Donelli seguro, faz a defesa. O Timão tá tomando um aperto. 1-0 para Raposa. Placar de 1-0, o Cruzeiro tá vencendo. Já veio o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes com Ricardo Capriotti para falar desse 1-0, mas que por enquanto vai sendo polêmico com esse gol anulado do Timão. Vem Corinthians, Bidon abre a jogada no campo de ataque pela meia esquerda, boa bola para Wesley. Wesley escapou da marcação, bateu no gol, pegou muito embaixo da bola. Muito embaixo da bola pela linha de fundo, foi por cima do gol, Milhozzi. Atacante de 2 gols no Campeonato Brasileiro, Wesley agora corta para o meio e bate por cima. É o terceiro lance que ele tem a oportunidade de passar uma bola para dentro da área e não o faz. Tenta driblar, tenta finalizar e consegue aí atrapalhar mais uma vez a jogada do Corinthians. Wesley perde a chance, o Timão perde por 1-0. Placar de 1-0, 48. Vamos até 50, só mais 2 de jogo, só mais 2 deste primeiro tempo. Cruzeiro tá vencendo por 1-0. Vem pro campo de ataque. Lucas Silva domina, cruza a fronteira pelo lado direito. Para Veron. Veron por dentro para Matheus Pereira. Matheus Pereira escapa da marcação, trabalha para Barreal. Barreal um pouco mais atrás. Romero inverte o lado do campo pro Cruzeiro, desce pela meia esquerda para Malo. 48,5. Vai terminar a primeira etapa no estádio do Mineirão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. Vem Cruzeiro, lançamento de Malo pela linha de fundo, bola para Matheus Pereira, cruza tudo, extensão da grande área, passa por todo mundo, morre do outro lado esquerdo, lateral para o Corinthians bater no campo de defesa, Milhozzi. Matheus Pereira, que há algum tempo teve interesse também do Corinthians, o 10 do time do Cruzeiro, base da reformulação desse elenco, agora aparece mais uma vez o autor do gol, mas errou o cruzamento, colocou para fora. O Timão tem a posse no campo de defesa. Quase 49, vamos entrar no último minuto do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Cruzeiro, Barreal na entrada da área, bateu no gol! Gol do Cruzeiro! Barreal! Deram espaço para ele, 2, na terceira vez ele não perdoa. Via criando espaço o Cruzeiro. Barreal, entrada da grande área, ele domina, recebe o passe, o Corinthians estava espremido no campo de defesa, Barreal, ninguém fechou, ele bateu no canto inferior direito do Donelli. Barreal enche o pé, aos 49 minutos jogados no primeiro tempo, amplia o Cruzeiro, Barreal bateu no gol, não dava pro Donelli, não tinha ninguém à frente dele, bateu sozinho. Barreal faz no Mineirão o segundo do Cruzeiro, Cruzeiro 2, Corinthians 0, Milhozzi. E quando o Corinthians está incomodado, aproveita o Cruzeiro e morde. A Raposa ataca com o Barreal, argentino muito rápido, de rápido raciocínio, consegue o espaço, a finalização com a perna esquerda para marcar.
O primeiro com a camisa do Cruzeiro, moleque de apenas 23 anos, faz vibrar uma torcida gigantesca no Mineirão. A Raposa está na frente 2-0, Pedro Martelli. Ronaldo Giovanelli. Bom, ele já havia avisado que ia fazer o gol daí desde o começo do jogo, porque ele acho que a quarta que ele finaliza ali na entrada, duas acho que foram na mão do Donelli e essa outra aí, o Mateuzinho ainda passa na frente dele. O Mateuzinho ainda sai correndo pro outro lado, quer dizer, era um lance que já estava desenhado para sair o gol, né? E vai ter mais no segundo tempo, se o Bidon não encostar, se o Ranieri não encostar, vai ter mais no segundo tempo de bola sim, porque o Cruzeiro teve maior posse de bola no primeiro tempo, gira mais a bola, e independente do gol do VAR que foi anulado erradamente, na minha modesta opinião, o Cruzeiro foi merecedor aí do placar. E o árbitro aproveita. Alex Gomes e Stefano ergue o braço. Termina o primeiro tempo. O Cruzeiro vai para o intervalo vencendo o Timão por 2-0. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. No intervalo inteligente, agora é dele o comando de Ricardo Capriotti. Alô, Capri! Fala, Martelli, um grande abraço a você e a todo mundo que está conosco. O Corinthians, mas não é possível. Já já o Ronaldo vai falar. 2-0 vai perdendo para o Cruzeiro, mas tem polêmica aí que eu quero falar com o Ronaldo Giovanelli daqui a pouquinho. Antes, Bruno Migliozzi, o que é que você está vendo aí, Bruno Migliozzi? Mineirão lotado e os dois times deixando o campo de jogo. Boa tarde, Bruno. Fala, Capri, tudo bem? Abraço para você. Olha, Breno Bidon e outros jogadores do Corinthians foram direto para a arbitragem, conversar com Alex Stefano, árbitro carioca da partida, claro, por conta do gol anulado, tentando entender o que aconteceu no gol do Ranieri, que acabou sendo impedido pelo VAR. Corinthians logo na sequência toma um banho de água fria com mais um gol, 2-0, primeiro numa falha bizarra do Félix Torres, que perde para o Matheus Pereira, zagueiro que estava já no meio de semana jogando pelo Equador contra a Argentina, inclusive jogou bem, marcando o Messi, aí encontrou dificuldade para marcar o 10 da equipe do Cruzeiro. Na sequência o Barreal faz 2-0, Timão com dificuldades, o Corinthians perde e não consegue, Capri, desde novembro de 2022 engatar 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. A fase não é fácil, Timão segue no Z4. Muito bom, você volta já já, Bruno Migliozzi, daqui a pouquinho você retorna para o segundo tempo, agora é hora de opinião, vamos ouvir Ronaldo Giovanelli para tentar entender, Ronaldão, o que é que está acontecendo no Mineirão. Primeiro, tentar entender, eu confesso a você que essas linhas traçadas aí, esse impedimento, eu não entendi até agora qual é a posição ali e no que é que o VAR se apegou para anular o gol do Corinthians. Você conseguiu compreender aí, Ronaldão? Você conseguiu ver aí essas linhas? Conseguiu enxergar o impedimento ali? Boa tarde! Boa tarde, Capri, um abração. Eu diria o seguinte, que para ter anulado o VAR de uma vez só, era só o Kaká cabecear para dentro do gol essa bola. Ele quis matar no peito, tentar fazer o gol de peito. Mais um gol de peito ele iria fazer. Se ele cabecear, ele faz o gol, acabou, porque ele não estava impedido. E quando essa bola está no peito dele, eles traçaram a linha e viram o Ranieri lá dentro da área com o calcanhar um pouquinho mais da frente, aquele negócio de louco, mas essa bola, ela tá no peito dele ainda, ela não sai do peito dele ainda. Então, mais um erro do VAR. Essa é a minha modesta opinião. Agora, o placar, ele é merecedor pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro foi para cima do Corinthians, tirou muitos espaços. O Corinthians parece que cada jogador joga para si ali. Não só o Wesley tá fazendo jogada só para ele, não só o Romero, não só o Pop e o Yuri Alberto. Da bagunça que tá o Corinthians, eles estão transformando ali, o futebol pragmático para eles ali. Cada um tá jogando para si. Não quer saber? Esse Félix Torres, acho que ele tá cansado. Porque contra a Argentina ele foi bem, marcou, antecipou. Aqui o menino ameaçou de ir para cima dele, deixou ele para trás e foi embora para cima do Donelli. Então, o Corinthians é um catadão. Cada um joga para si, é isso que está acontecendo, Capri. Porque o Cruzeiro está também na mesma renovação, aquele negócio todo. Mas está sobrando em cima do Corinthians, que não está jogando coletivamente. E esse Matheus Pereira aí, que contratação do Cruzeiro, hein, Ronaldo? Esse rapaz joga bola, hein? Tá. Joga, mas também não é tudo isso, hein, Capri? Joga, mas é porque na média de hoje, nota 3 já é praticamente que já... Caiu muito o nosso nível, né, Ronaldo? Caiu demais, a gente tá vendo. Né? A gente acompanhou aí a Euro, a Copa América, a gente viu o pessoal lá de fora e a gente tá se contentando com um pouco, viu, Capri? É verdade, é mesmo. Na hora que aparece um jogador mais ou menos aí, a gente já acha que é um negócio sensacional. E é isso, né? Nós temos
Bons jogadores, nada além disso, né? Bons jogadores, craque mesmo, já era, né? O que joga mais ou menos, o empresário consegue colocar lá fora. E os meia-boca eles conseguem colocar em time grande aqui dentro. É isso que tá ruim pra nós. Esses jogadores meia-boca tinham que começar sofrendo lá no interior e tal. Mas é que eles conseguiram quebrar essa etapa aí. E o próprio empresário consegue colocar esses meia-boca num time grande. Boa, Ronaldão, você volta já então. Daqui a pouquinho você retorna para o segundo tempo. Corinthians vai perdendo para o Cruzeiro 2-0. E eu lembro que depois que a bola parar de rolar no Mineirão, aí é Allianz Parque. É a vez de Palmeiras e Bahia. Jogaço, hein? De dois times que estão lutando pela ponta da tabela. Palmeiras e Bahia, 6h30. Ulisses Costa vai transmitir com os comentários do Mauro Betti e as reportagens do Gustavo Soler, que vem daqui a pouquinho, ó. Depois do intervalo a gente vai lá para o Allianz Parque, para o Gustavo Soler trazer o destaque desse jogo, o jogo do Verdão, que é muito importante. Domingo de futebol, de bola rolando de Campeonato Brasileiro da Série A, depois do vexame da Seleção Brasileira. Hoje no apito final a gente vai falar da Seleção Brasileira. Se prepara aí porque hoje vai ter cornetada na seleção, né? Aliás, quem é que não cornetou essa seleção, né? Mas também eles dão mole, deixam a bola pingando. A gente vai falar disso tudo na sequência desse Domingão de Esportes aqui na Bandeirantes. O intervalo inteligente retorna já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Há 147 anos, este som faz o mundo se arrepiar. Chegou a hora de pisar na grama sagrada. Os melhores jogadores reunidos no maior palco do tênis mundial. Nada supera a emoção deste momento. Nada supera o Wimbledon 2024. De 1º a 14 de julho, ao vivo. Assista ao torneio de Wimbledon no Disney Plus. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Estrela Bet, na Estrela Bet, quem divide o palpite, multiplica a diversão. Participe da Copa em dobro e aumente suas chances de ganhar na Euro e na Copa América. Aproveite as super odds, free bets e muito mais. Jogue com responsabilidade. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra a sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico.
Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Quase 49, vamos entrar no último minuto do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Cruzeiro, Barreal na entrada da área, bateu no gol! Gol do Cruzeiro! Barreal! Deram espaço pra ele, duas, na terceira vez ele não perdoa. Via criando espaço o Cruzeiro. Barreal, entrada na grande área, ele domina, recebe o passe, o Corinthians estava espremido no campo de defesa, Barreal, ninguém fechou, ele bateu no canto inferior direito do Donelli. Tá aí o Pedro Martelli e o segundo gol do Cruzeiro, nessa vitória parcial da Raposa sobre o Corinthians por 2-0, daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, com o Martelli, o Ronaldo Giovanelli e o Bruno Milhozzi. Assim que a bola parar de rolar no Mineirão, aí é a vez do Allianz Parque, Palmeiras e Bahia, jogaço, hein, jogaço. Dois times que estão lá de olho na liderança do Flamengo. Vamos à zona oeste da cidade de São Paulo, Allianz Parque, chamando reportagens do Gustavo Soler nesse jogo, que vai contar o que pra gente agora, hein, Soler? Boa tarde. Tudo bom, Capri? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O Allianz Parque ainda está vazio, mas expectativa de 40 mil torcedores por aqui. Do lado de fora, uma festa muito grande por parte da torcida do Palmeiras e do Bahia, que são amigas, são parceiras e chegam na maior amizade para este duelo que acontece às 6h30 na casa palmeirense. O Verdão que conta com o retorno do zagueiro Gustavo Gomes, que esteve na Copa América, e também os retornos dos suspensos Gabriel Menino e Rafael Veiga. Desta forma, um provável Verdão de Everton, Mike, Gomes, Vitor Reis ganhando a posição do Naves e Piquerez, meio de campo com Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Rafael Veiga no ataque, Estevão de um lado, Rony do outro e Flaco Lopes como centroavante, Capri. Valeu, Soler, daqui a pouquinho você volta, já, hein, pra todo esse jogaço aí que vai ser essa partida do Allianz Parque. Bruno Puzóvio, vamos dar uma passada no placar esportivo desse domingão. Fala aí, Puzóvio, boa tarde. Fala, Capri, um abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes, começando com a Série A do Campeonato Brasileiro. Temos bola rolando em outros dois jogos. Fortaleza e Fluminense estão empatando por 0-0 na Arena Castelão. Já no Alfredo Jaconi, o Juventude está vencendo o Grêmio por 2-0 com gols de Gilberto e João Lucas. Mais tarde, às 6 horas, o Internacional enfrenta o Vasco no Beira-Rio e logo depois, às 6h30, temos 3 jogos. O Atlético Goianiense recebe o Paranaense no estádio Antônio Ascioli. O Vitória entra em campo com o Criciúma no Barradão e com narração de Ulisses Costa, o Palmeiras enfrenta o Bahia no Allianz Parque. E mais tarde, às 8h30 da noite, na verdade, o Botafogo enfrenta o Atlético Mineiro no Newton Santos. Passando também pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo Coritiba e Paysandu empataram por 1-1 nesta manhã.
Agora o Ituano está vencendo o Botafogo de Ribeirão em Itu por 3-1 e às 6h30 o Guarani entra em campo com o Sport em Campinas. E para fechar, falando sobre Olimpíadas, o Brasil está de volta no basquete masculino. Em uma ótima atuação, a seleção brasileira venceu a Letônia por 94-69 e garantiu vaga em Paris 2024, Capri. É isso aí, parabéns à seleção masculina de basquete de volta, não é a terceira participação nesse século do Brasil em uma Olimpíada, esteve em Londres em 2012, depois como donos da casa em 2016 no Rio de Janeiro, o Brasil esteve lá e agora de volta aos Jogos em Paris, um pré-olímpico irretocável desse time comandado por Aleksandar Petrovic, o técnico croata que levou o Brasil a uma Olimpíada, mais uma, né? O Brasil que é bicampeão mundial de basquete e vai a mais uma Olimpíada agora. 5h06, 14 de intervalo no Mineirão. Alô, Bruno Migliozzi, os times estão voltando aí para o segundo tempo, Migliozzi. Ainda não, Capri, sem movimentação no gramado do Mineirão. Ô Ronaldão, agora olhar para o banco do Corinthians também é duro, né? Porque o rapaz é interino aí, o Laruccia, né? O Rafael Laruccia é interino, mas não é milagreiro, não é mágico também, né? Não tem muito o que fazer, né? Assim como também o próprio Antônio Oliveira também não era, mas ele inventava muito, né? O Laruccia aí, acho que ele não vai inventar muita coisa. O máximo que ele pode fazer aí é tentar colocar o Giovani no lugar do Yuri, ou até o próprio o Coronado aí também, não sei como é que ele tá, se ele tá 100%, se ele tá 50%, eu não sei. Agora, olhando os dois aqui, ó, as duas equipes nos reservas aqui também, as duas equipes precisam contratar, viu, Capri? Vai precisar porque o banco também é feio do Cruzeiro, viu? Voltaram. Dureza. Voltaram. Alguma mudança aí, Migliozzi? Aparentemente sem mudanças das equipes, Capri. Bom, não mudam, voltam com as mesmas formações e o Corinthians vai tentar aí pelo menos 2 gols, pelo menos um empatezinho fora de casa, mas é pouco. Pouco, muito pouco. Vai Corinthians, eu não sei se vai, mas pelo menos a Rádio Bandeirantes vai empurrar o timão. Vamos lá, e o Cruzeiro também, os 45 minutos finais, vem agora. E a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil é com ele. Solta a voz e vem! Vem, Pedro Martelli! Valeu, Ricardo Capriotti no intervalo inteligente. Mais 45 minutos, invertem-se os lados, bate na bola Yuri Alberto. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli! Curtindo o futebol na Bandeirantes, começa o segundo tempo no Mineirão. Timão perdendo por 2-0, Cruzeiro vence. O que será que vai ser esse segundo tempo pro Corinthians? Que situação do Timão. Mexeu o Corinthians não, né, Migliozzi? Sem mudanças no Corinthians. Mexeu o Cruzeiro também não. Mesma equipe também da Raposa. 30 segundos, comecinho de segundo tempo, ataca pra direita, agora o Cruzeiro ataca pra esquerda, o Corinthians, Cruzeiro sai jogando pelo campo de defesa, escapa da marcação, William pela ponta direita pra Verón trabalha a bola por dentro pra Lucas Silva, capitão do time, escapou da marcação, soltou no círculo central para o autor do gol, do segundo gol, Barreal. Sai jogando o Cruzeiro, era para mexer o Ronaldo Giovanelli, segura aqueles 5 minutos, 10 e aí começa a mexer o time e o treinador. É que o banco também é horrível, tava falando agora com o Capri, né? Vai colocar quem? É o Coronado aí? Pode ser, mas no lugar de quem? Do Romero? O Romero tá correndo bem. O próprio Garro também correndo bem aí, ó lá. Vai dar uma tabela. Vem Corinthians, Garro domina, soltou para Yuri Alberto. Yuri Alberto, cara, eu te falar, até é difícil para nós, né? Garro para Yuri Alberto, entrada da área, ele invade. Era para bater um gol, foi dar o que ele foi fazer? Um calcanhar, ô Bruno Migliozzi? Também não tô tentando entender, viu, Martelli? Mas fato é que tropeçou na bola, Yuri Alberto. Que vergonha, o centroavante corintiano não consegue concluir a jogada. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. 1:30 jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, ligado o torcedor do Timão, querendo pelo menos o primeiro gol para botar fogo no jogo, perdendo por 2-0, 6h30 mais tarde, tem no microfone da Bandeirantes Ulisses Costa, assume mais um jogaço com o timaço de futebol da Bandeirantes, Palmeiras e Bahia, 6h30, Ulisses Costa, Mauro Betti e Gustavo Soler, no Allianz Parque o Verdão busca mais uma vitória no Brasileiro, vem Cruzeiro para o campo de ataque, pela ponta esquerda, Arthur levou para a linha de fundo, cruzamento na segunda trave, Verón fechou, bateu pro gol. Gol do Cruzeiro! De Verón! No
Comecinho do segundo tempo, ataque pela ponta esquerda do Cruzeiro. Arthur passou por todo mundo. E aí você pode botar na conta quem é todo mundo. É Mateuzinho, é Kaká, na linha de fundo, perna esquerda, ele cruza na segunda trave. Ninguém fecha, ninguém acompanha, ninguém vai junto. Quem foi? Foi Verón, na segunda trave. Ele fecha de perna direita. O Hugo até tenta chegar, mas ele fura a bola. Ele fura a bola na entrada da pequena área. Verón na segunda trave, completa, marca o gol. O terceiro do Cruzeiro, no comecinho do segundo tempo. 2 jogados, 2 do segundo tempo, Verón. Cruzeiro 3, Corinthians 0, Milhões. 2 jogadores vencendo todo o sistema defensivo. Mateuzinho, Félix Torres, também Kaká e o Hugo. O último homem corintiano não consegue cruzar essa bola. Os 4 a viram cruzar a pequena área. E aí ficou fácil para Gabriel Verón marcar pela terceira vez no Campeonato Brasileiro. O terceiro do Cruzeiro para a festa gigantesca no Mineirão. 3-0, só começou o segundo tempo, Martelli. Ronaldo Giovanelli, vira 2, por enquanto tá acabando 3, Ronaldão. Não, e que vergonha o setor defensivo do Corinthians, começa lá com o Mateuzinho, e dessa vez começou com o Mateuzinho deixando cruzar, e o Hugo aqui, meu Deus do céu, nem no infantil, nem no juvenil você vai dar um carrinho desse na bola, sendo que o cara tá nas suas costas, sobrando ali, e ele erra, é uma vergonha. A verdade é que você não tem que mandar só o treinador embora, você tem que mandar os 2 alas embora. E esse Mateuzinho começou o jogo rindo e tá tomando 3 aí. É só isso. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. O Pusóvio vai vir para atualizar a situação do Campeonato Brasileiro. Já já o Z4 como fica em pontuação. Situação do Corinthians perdendo por 3-0, tomando um salseiro de 3-0 com 4 jogados do segundo tempo. Timão lá embaixo em Pusóvio. Exatamente, Martelli. Fora da zona de rebaixamento, o 16º é o Vitória com 12 pontos. Dentro do Z4, o 17º Corinthians também com 12, o 18º o Grêmio com 11 pontos, o 19º Atlético Goianiense com os mesmos 11 pontos e Lanterna Fluminense com apenas 8 pontos somados. Timão no Z4, Timão perdendo, mas não é só o Z4, não é só a derrota. É como joga o Timão, é como joga o Corinthians, é isso que preocupa o torcedor corintiano. 5 minutos jogados deste segundo tempo. Cruzeiro vencendo o Corinthians por 3-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Verón marcou o terceiro gol. Barreal marcou o segundo. Matheus Pereira marcou o primeiro. São os 3 gols que vão dando a vitória para o Cruzeiro. Jogando dentro de casa no Mineirão. Corinthians vai ser jogando campo de defesa com falta, é isso? Falta em cima de Breno Bidon, que aparece ali na briga com Gabriel Verón e já sai pelo chão. O Corinthians busca pelo menos diminuir o placar. Corinthians tenta descer do lado direito, campo de ataque, bola para o Timão, lateral, Romero tem pressa. Romero faz a cobrança, recomeça o Corinthians, Garro domina no círculo central, chapa a bola pela ponta direita, entrega mais uma vez para Romero, Romero na devolução para Garro na linha de fundo, domina Garro, pressionado pela marcação, bandeira de escanteio, chama para canhota, não dá para cruzar, volta o passe. Quina da grande área para Romero, na meia direita. Vem o Timão, vem o paraguaio. Romero para Garro para Romero, Romero para Mateuzinho, Mateuzinho para Romero, na linha de fundo. Romero vai chegar na bola, não saiu, ganha escanteio. Romero ganha escanteio para o Timão na ponta direita aí, Milhose. Abusando das pontas, o Corinthians chega ao 7º escanteio no jogo, na troca entre os gringos, paraguaio, Romero e o argentino Garro, que vai também para a cobrança de escanteio. Carro na bola, escanteio para o Corinthians bater. 6:30 jogados do segundo tempo. O Cruzeiro vencendo por 3-0. O Garro na bola, partiu de novo. Os 3 escanteios na primeira trave, a meia altura. Fácil para cortar a marcação e tirar do Cruzeiro. Para botar para fora em lateral. Manual para o Corinthians cobrar no campo de ataque. Timão perde o jogo por 3-0. Vem para o campo de ataque. O Corinthians buscando a resposta, buscando quem sabe o primeiro gol. Lateral pela meia direita, vem para a cobrança. Vai para a cobrança. Vai com pressa. Vai lá, Mateuzinho. Mateuzinho trabalha a bola para Bidon pela linha de fundo, passe errado, corta a marcação do Cruzeiro, sai jogando mal, lateral para o Corinthians cobrar no campo de ataque, próxima bandeira de escanteio, Timão perde o jogo, 7 minutos jogados deste segundo tempo, lateral já cobrado, bola para Garro domina na meia direita, perna esquerda, volta o passe para Mateuzinho gira na quina da grande área, volta no círculo central, para Hugo de lateral para lateral, Hugo na meia esquerda, passe errado do Hugo, agora segura, contra-golpe para o Cruzeiro, desce em velocidade na ponta direita, William dominou, cruzou na entrada da grande área, bom
o passe de Matheus pela linha lateral. Kaká por baixo. Kaká tira para botar para fora. Lateral para o Cruzeiro cobrar no campo de ataque pela meia direita. Chega de sofrência na sua obra se tem produtos Tigre. Tá tudo certo. Tudo Tigre. A informação pro Zóvio. Martelli, tem rede balançando na Arena Castelão. Lucero abre o placar para o Fortaleza. Agora 1-0 contra o Fluminense aos 8 minutos do segundo tempo. Olha, esse resultado no momento 3-0. Te falar uma coisa. E o Grêmio tá vencendo, né, Puzóvio? Não, o Grêmio tá perdendo por 3-0. O Juventude está vencendo, né, Puzóvio? Exatamente, no Jacone 3-0 para o Juventude. Aí, ó, pelo menos... Bom, eu não sei não, viu, Ronaldão? Porque em tese, quem ia disputar para não cair era o Juventude, né? Não o Grêmio. Tá sendo um campeonato brasileiro meio diferente, ainda mais pela tragédia, obviamente, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio respondeu logo nas primeiras partidas, depois do que aconteceu, do desastre que aconteceu no Sul, conseguiu responder, mas agora está sofrendo com o seu time também de posicionamento, falta de lugar para treinar, agora está voltando para casa, então tudo jogando contra o Grêmio, né? Agora, o que a gente vê no Corinthians é cada jogador jogando para si. Falta o coletivo no Corinthians aí. 8h30 jogados deste segundo tempo. 3-0 vitória do Cruzeiro para cima do Corinthians. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Quase 9 minutos jogados deste segundo tempo. Lateral para o Corinthians bater no campo de defesa. Lateral para o Timão bater no campo de defesa. Essa história também, o Ronaldo, mas é o técnico, mas é fulano. Te falar uma coisa, o Ronaldão, para mudar a situação no Corinthians, não sei o que você pensa, mas me parece que esse ano tem que ser uma revolução assim, meio drástica, tá? Uma renovação drástica, o Ronaldão, do jeito que as coisas estão indo. Primeiro, aceitar que as contratações que foram feitas, no caso de Mateuzinho, no caso do próprio Hugo, elas não caíram bem, não adianta, os jogadores não correspondem. Os jogadores, eles não vão de uma hora para outra virar o Vladimir, virar o Fagner, não tem como. Contratou errado, não adianta. Mas jogou muito dinheiro fora, agora tem que contratar de novo. Vai ter que contratar os 2 alas, urgentemente, e contratar um zagueiro. E pode mandar esse Félix Torres embora, pode mandar o outro menino lá, que ele briga com a bola, o Gustavo Henrique, que jogou muito no Flamengo, jogou muito no Santos, mas hoje é uma desgrama. O Caetano também, quer dizer, o Corinthians errou. O primeiro tem que assumir que errou e limpar, tirar essas coisas ruins do armário lá, porque senão vai acabar passando para os demais. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada, Mineirão, relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 0, QG de Esportes da Bandeirantes fala, Puzóvio. Martelli, com essa vitória o Cruzeiro é o 6º colocado com 23 pontos, a 8 do líder Flamengo, já o Corinthians é o 17º com 12 pontos somados. Você ligado no microfone da Bandeirantes, FM 90.9, no AM 840 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Galera de Peruíbe tá ligada conosco. Irmãos Bahia, grande Kleber Bahia, Rafael Bahia, todo mundo ligado no microfone da Bandeirantes, dupla corintiana, tá mandando aqui, tá sofrendo, tá difícil, Timão, tá difícil, Corinthians. 11 jogados do segundo tempo, escanteio, já cobrado pro Cruzeiro, afasta a marcação do Corinthians, sobra na entrada da grande área, pode pintar contra-golpe, vai Yuri Alberto, passadas largas, cruza a fronteira, ponta esquerda, o bolão, é pra Wesley domina, entrada na área, cochilou, demorou, cruzou mal, nos pés do zagueiro. Decisão errada ali, hein, ô Milhose? Mais uma vez, matou o contra-ataque, o Wesley colocou na bola nos pés da zaga cruzeirense. Placar de 3-0, 11h30 jogados deste segundo tempo. Vem Timão pro campo de ataque, insiste o Romero. Romero pela linha de fundo, tenta cruzar, perde a bola, comete a falta. Falta no campo de defesa, falta para o Cruzeiro na meia esquerda, é isso? É isso, agora o Romero perdeu a linha, né? E ele faz o gesto, aqui acabou. Realmente o Romero tá inconformado e a falta é marcada em cima do Barreal. O autor do segundo gol argentino leva a falta de Romero, 3 pro Cruzeiro, 0 pro Timão. Galera ligada no microfone da Bandeirantes, Edion Faiani Júnior, lá de Jaú, também ligado no microfone da Bandeirantes, curtindo o futebol, 6h30 da tarde, Palmeiras e Bahia se enfrentam, Ulisses Costa transmite o jogo, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians, 12 minutos jogados, vai mexer não, Ronaldo Giovanelli? Tudo bem que o banco não ajuda, mas pelo menos, acho que agora vai, hein? Sabe o que ele fez aí? Pelo jeito e pela andada do boleiro, ele saiu o Bidu.
Agora o Corinthians vira o jogo. Com Bidu, Coronado, agora vira. Bruno Milhozzi. 3 mudanças na equipe do Corinthians. O 27, Bidon, deixa o gramado e entra na vaga dele o 37, Ryan. Então entra o 37, Ryan. Além disso, Yuri Alberto sai do campo, sai o camisa 9 e entra o 77, Igor Coronado. Última mudança, entrou ali na equipe do Corinthians, lateral esquerdo, Matheus Bidu. Já confirmo quem saiu. As 3 alterações no time do Corinthians. Bom, vamos lá. Ryan em campo com a 37, Igor Coronado e o Bidu. Ele deve ter tirado o Hugo, né? Não é possível, porque não fazia uma boa partida. O Yuri Alberto também, o Ronaldo Giovanelli. Saiu o Hugo. Foi o Hugo mesmo. Qual a camisa do Bidu, por gentileza? 21. O 21, Bidu, portanto, em campo. O Yuri Alberto não era acionado e não estava bem quando recebia a bola também não, viu, Ronaldão? Não, hoje ele brigou com a bola, brigou com os companheiros. Hoje ele não foi bem, não teve jeito. Vem Cruzeiro para o campo de ataque de novo. Pode pitar o quarto gol cirúrgico. Kaká no carrinho. Firme agora, Kaká. O jogador do Cruzeiro, Arthur, ia sair na cara do gol na entrada da área. Tá sentindo, hein? Ele tá sentindo. O Lucas Silva pede para parar o jogo. Tá sentindo o jogador do Cruzeiro. É o Marlon, hein? É o Marlon, não é isso, Milhozzi? O Marlon que deu um drible da vaca e ia sair cara a cara com o goleiro. O Kaká foi cirúrgico, só na bola, mas a queda não foi fácil para o camisa 3 lateral da equipe do Cruzeiro, que sente ali na altura da panturrilha. Importante falar do Ryan, o Pedro Martelli, que tinha o seu empréstimo acertado para o Novo Horizontino até a demissão de Antônio Oliveira. Agora o Corinthians segura a negociação para ver se o próximo técnico tem ou não interesse em contar com esse volante da base do Timão. E a sorte que tem o Kaká jogando na defesa do Corinthians aí, porque o Félix Torres tomou outro drible da vaca e o Marlon ia sair na cara do Donelli, aí desloca do outro lado o Kaká que tá fazendo a cobertura, vem e toma a bola e na mesma tela você não consegue ver o retorno do Félix, o zagueiro. Você não vê a recomposição, o cara toma o drible e não volta mais. É impressionante o descaso dessa defesa e desse jogador. Se ele tá tão cansado, se ele jogou na Copa América, deixa ele fora. Tira ele daí, meu. Copa em dobra na Estrela Bet. Quem divide o palpite multiplica a diversão. Super Odds, Free Bets e muito mais. 14, quase 15 minutos jogados deste segundo tempo. O Timão está jogando dentro da grande área. Donelli de primeira para Ryan. Ryan volta na quarta zaga, na querida grande área para Félix. Félix recua para Donelli. Donelli despacha para o campo de ataque. A bola sobe, está no círculo central. Vem para tocar de cabeça, Ranieri. Mais alto que ele, Lucas Silva. Quarta de cabeça, volta na cabeça de Félix Torres. Torres pela meia direita para Mateuzinho. Mateuzinho para Igor Coronado. Coronado faz o giro, círculo central, inverte o lado do campo. A bola é boa. Coronado para Wesley. Wesley pela ponta esquerda. Quina da grande área. Soltou na linha de fundo o Bidu. O Bidu chegou cometendo falta, porque antes dele estava lá o lateral. Firme na cobertura, bola pro Cruzeiro. Falta no campo de defesa. Reencontrando o ex-clube, Matheus Bidu entra no segundo tempo. Foi jogador por algum tempo da equipe do Cruzeiro. Subiu junto com o Cruzeiro. E agora na equipe do Corinthians não vive a melhor fase e marca a falta no campo de ataque. Pode ter uma lei do ex aí então, Ronaldão. Gol de Bidu. Certeza do lado do Cruzeiro, o pessoal tá falando, olha que beleza que nós passamos ele lá pro Corinthians, hein? Que nhaca, hein? Já entrou fazendo falta. Quer dizer, é uma coisa tão básica, né? O futebol, ainda mais os alas, né? Sabendo que você tem que correr na lateral do campo, meter essa bola pra dentro, se você corta pra dentro, você corta pra fora. E ele não consegue fazer isso. É o beabá. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Ferramentas Steel. Chama atenção também essa saída de bola do Corinthians, né? Só tem o Félix na entrada da área, desorganizada essa saída do Timão. É impressionante como o Corinthians se desconfigurou nessa temporada de 2024. Não tem, assim, mais um traço, talvez, do que o torcedor corintiano espera e sempre quis enxergar, por exemplo, do que bem citou o Ronaldo, que é o Romero hoje na volta, e aí sim um cara que tem uma identificação um pouco maior com a torcida corintiana. 16 jogados neste segundo tempo, saiu jogando mal, mais uma vez o Corinthians perde a bola, Bidu, retoma Matheus Pereira, ganha pro Cruzeiro, entrada da grande área, solta na canhota, a bola é boa, pro domínio de Marlon, Marlon vai cruzar na entrada da pequena área, Kaká chega por baixo, tira, quarta marcação, voltou na entrada da grande área, tira de qualquer jeito, corta a marcação do Timão, Igor Coronado tenta descer pro contragolpe, acerta o passe, a bola é boa, para Garro, passou o Wesley pela ponta esquerda, Garro enxergou, Wesley na cara do gol, pela esquerda, bateu no gol, Anderson pegou, espalma Anderson, cara a cara, uma pancada do Wesley, Anderson
cai do lado direito, espalma, faz a grande defesa pro Cruzeiro, Milhose. E se tem um cara que se salva nos últimos jogos do Corinthians é Rodrigo Garro, que marcou 2 gols contra o Vitória e agora pifou. A bola no meio dos 2 zagueiros, cara a cara Wesley, perdeu pro goleiro. Boa defesa do Anderson, mais destaque pro argentino que joga muita bola com a camisa do Corinthians. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, porque é Nakata. 17,5. Cruzeiro vencendo por 3-0, 2 no primeiro tempo, 1 no comecinho da segunda etapa, vai dando a vitória. Cruzeiro está jogando pelo campo de defesa, Barreal faz o giro frente à marcação, mete a bola pela canhota, é para Malo. Malo domina, entre a linha lateral, oposta aos técnicos, lá do lado esquerdo, na canhota, trabalha a bola com Barreal, Barreal para Malo. Malo recua, sai jogando o Cruzeiro com tranquilidade. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre. Tá tudo certo, tudo Tigre. Daqui a 1 hora, 6:30 da tarde, Ulisses Costa transmite Palmeiras e Bahia, no Allianz Parque com Mauro Betti nos comentários, reportagens de Gustavo Soler. Verdão em campo para fechar a jornada dupla no microfone da Bandeirantes. Domingão de futebol Bandeirantes. Está jogando o Corinthians, domina do lado esquerdo, Bidu penteia a bola, volta a jogada pela quarta zaga, passe para Kaká. De costas, o Corinthians hoje, com todo respeito, o futebol que o Corinthians apresenta, Ronaldo Giovanelli, é preocupante. O Bidu entrou para tocar a bola para trás. Ele tá tocando a bola no zagueiro. Os zagueiros não conseguem sair. Toca pro Bidu, ele toca pro zagueiro de novo. Quer dizer, tem que... esse time não treinou, vai. Não é possível. O Rafael aí, o Larucci aí, vai me desculpar. Ele não treinou esse time aí, não. Não é possível. Ah, Ronaldo, ele vai fazer milagre no treinamento, em 2 treinamentos? Mas você vê nitidamente que cada um tá jogando pra si aí. É um futebol ridículo do Corinthians. Se você tá perdendo lutando, se você tá perdendo... Você tem que ver o que fez o Mateuzinho agora no cruzamento. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Mateuzinho, Hugo, que é isso, Corinthians? Bruno Milhose, descreva o lance. Simplesmente Mateuzinho, né? E um ato incrível do lateral direito que colocou essa bola, para contextualizar, tava na boca da grande área, conseguiu cruzar na bandeirinha de escanteio do outro lado do campo. Errou tudo o Mateuzinho agora com a camisa do Corinthians. A fase não é boa mesmo. A fase do lateral não é boa. Não, fase, isso não é fácil. O cara é ruim, velho. Ele é ruim. O Hugo é ruim também. Não é fácil, você tá de brincadeira. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 19, quase 20 minutos jogados deste segundo tempo, 3-0. Cruzeiro vencendo o Corinthians, que desce para o campo de ataque pela esquerda. Vem Bidu pela canhota, volta a jogada por dentro para Romero. Romero tá armando o time agora. Romero pelo meio de campo, inverte o lado do campo, acerta o passe, bola é boa para Coronado. Coronado dominou, ajeitou, ergueu a cabeça. Coronado cruzou a meia altura. Por baixo, corta a marcação, tira a mano. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada no Mineirão. Relógio marca 20 jogados no segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 0. É mais uma derrota pro Timão. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Bruno Puzóvio. Martelli, também pelo Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi. O Juventude segue vencendo o Grêmio por 2-0 aos 22 minutos do segundo tempo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios, é a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vai ser jogando o Cruzeiro, no campo de defesa, Barreal sai jogando mal. Na entrada da área, ele deu nos pés de Wesley. Wesley dominou, bateu no gol travado, voltou para Garro. Garro para Wesley. Wesley dentro da grande área. O Corinthians se atrapalha até na hora de finalizar. Dois caras dentro da área, com oportunidade para bater no gol. Até aí o Corinthians não se acerta. Vem de mão, Wesley de novo, entrada da grande área, ele rola para Coronado, Coronado caprichou, mas pegou embaixo da bola. Manda para fora por cima do gol. Linha de fundo, tiro de meta para o Cruzeiro, Milhose. Lance anterior, Garro e Wesley queriam chutar a mesma bola. Só que o zagueiro foi mais inteligente e conseguiu afastar. Na sequência, o Coronado chuta por cima e o Matheus Pereira, o camisa 10 do Cruzeiro, cumprimenta o jogador. Jogaram por muito tempo ali na mesma liga na Arábia Saudita, então tem alguma amizade. O meia do Corinthians que isolou mais uma. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Tá no Tenda. Corinthians mexeu 3, né? O Cruzeiro é o mesmo time.
O que tá no banco do Corinthians ainda, viu, Bruno Milhozzi? Vamos lá, algumas opções. O Pedro Henrique, né, que foi titular no último jogo contra o Vitória, tá no banco, assim como o Giovani, que marcou o gol da vitória contra a equipe baiana. Aparecem também Matheus Araújo, Kaique Ferrari da base e Guilherme Biro do meio pra frente, as opções do timão. Metade do segundo tempo vem para o campo de ataque o Corinthians. É o torcedor corintiano que ouve a Rádio Bandeirantes, não ajuda também, né? O elenco não ajuda também, né, torcedor? É difícil achar nome. Vem Corinthians para o campo de ataque. Wesley desarmado pela linha de fundo. Vem por baixo para botar para fora Zeivaldo. Tá marcado escanteio pro Timão na ponta esquerda. Bola pro Timão, é isso. É o 8º escanteio que o Corinthians tem no jogo e acho que pelo menos uns 5 foram do Wesley, né? O ponta esquerda que aparece demais nesses lances pela linha de fundo. E o Coronado pifa mais uma. Escanteio pro Timão para quem sabe diminuir o Mineirão. Escanteio para o Corinthians bater 22, quase 23 minutos jogados deste segundo tempo. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. Escanteio. Já vem mudança na equipe do Cruzeiro. Não, o Juizão deu tiro de meta. O Juizão decidiu dar o tiro de meta. E mexe o Cruzeiro. Mudança na equipe comandada pelo Seabra. Sai Gabriel Veron, autor do terceiro gol. E entra Robert, camisa 80, também atacante. Veron fez gol, foi embora. O dever dele foi feito, né, Ronaldo Giovanelli? Porque agora o Cruzeiro está com 3 de vantagem, então ele não precisa estar tão exposto assim. O Gabriel Veron, além de estar correndo muito, ele abria muito aqui o setor para fazer pelo menos mais um cara no ataque. Agora ele não precisa ter essa saída. Ele vai organizar um pouco mais por dentro, fechar mais o time, olha lá, que marca forte, não deixa dar espaço. Ele vai diminuir o espaço do time do Corinthians agora, povoando mais o meio de campo. 23 jogados deste segundo tempo, Cruzeiro vencendo por 3-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Timão, tá difícil o ano corintiano. O ATP mais famoso agora de uma forma diferente. Assista todas as quadras do ATP de Wimbledon, só no Disney Plus. Timão está jogando pelo campo de defesa, Mateuzinho domina, volta jogando pela quarta zaga, trabalha com Félix Torres, finta a marcação por dentro para Ranieri, volta o jogo dentro da grande área, passa para Donelli. São 15 jogos, 2 vitórias, o Ronaldo Giovanelli. Quem tem 2 vitórias no Brasileirão? Atlético Goianiense e Corinthians. E Vasco. Aí, obviamente, Fluminense. Fluminense tem uma. Mas esse é o cenário do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro e a 17ª posição, Ronaldo. Que muita gente questionou, né, esse último resultado contra o Vitória, jogando em casa do Corinthians. Mas quem jogou foi a torcida. A torcida empurrou o time, a torcida faz milagre com esse time, porque quando sai para fora de casa, é 3-0 pro Cruzeiro, fora o vareio. E você vê os jogadores, o semblante dos jogadores, parece que eles estão na praia. O Mateuzinho sorrindo. O Hugo, nossa, deu até dó hoje dele aí. Essa que é a realidade do Corinthians. Só a mudança. O Vasco tem 4 vitórias, na verdade, não 2. Então... Tem mais que o Corinthians. Sim, o dobro. 24, quase 25 minutos jogados deste segundo tempo. Bola pela linha de fundo, tá marcado escanteio pro Cruzeiro. Vem Cruzeiro pro campo de ataque para tentar fazer virar goleada. No estádio do Mineirão. Na bola Barreal, partiu o levantamento no alto. Ranieri tira. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Mineirão. 25 jogados do segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Plantão esportivo da Bandeirantes fala Puzóvio. Martelli, com essa vitória o Cruzeiro é o 6º colocado com 23 pontos. Já o Corinthians é o 17º com 12 pontos somados. Já na Bandeirantes, 6h30 da tarde, Ulisses Costa, Mauro Betting, Soler, transmitem Palmeiras e Bahia, Gustavo Soler, jogo parado no Mineirão. O Palmeiras está escalado para daqui 1 hora. Soler, boa tarde. Tudo bom, Martelli? Abraço para você. O técnico Abel Ferreira escala o Palmeiras como antecipamos no intervalo do jogo do Corinthians, com 21 Everton, 12 Mike, 15 o capitão Gustavo Gomes voltando ao time, 44 Vitor Reis e 22 Piquerez, meio de campo com 5 Aníbal Moreno, 25 Menino, 23 Veiga no ataque, 41 Estevão, 10 Rony e 42 Flaco Lopes. Daqui a pouco, 18h30, Ulisses Costa transmite o jogo Palmeiras e Bahia. Já o Bahia também escalado, definindo no Allianz Parque. Jogo parado, falta marcada, bola pro Corinthians, campo de ataque, é isso, Milhozzi. E como um centroavante, né, arrancando pelo meio, o zagueiro Kaká foi atropelado por Barreal, falta pro Corinthians, Kaká arruma essa pro Timão. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Jogo parado, bola pro Timão. Corinthians perdendo por 3-0. Tá difícil a situação pro Corinthians, tá difícil a situação pro Timão. Corinthians tenta ser jogando rápido na cobrança de falta, o juiz não gostou não, mandou voltar. Vai pra cobrança de falta na intermediária.
Vai para a cobrança de falta o Corinthians. Toma distância, Igor Coronado e Garro. Jogadores do Timão vão para a área. Kaká sobe. Sobe também o Félix Torres, mas prefere cobrar curto. Coronado pela meia esquerda, bola para Bidu. Bidu para Wesley. Wesley um pouco mais atrás, é para Garro. Garro domina, chapa de perna esquerda para Wesley. Wesley pela canhota, rente a linha lateral dos técnicos. Pedalou, balançou, abandona a ponta. Vem por dentro, Wesley. Gira o jogo na meia direita, bola é boa para Mateuzinho. Mateuzinho dominou, cruzou, caprichou, toque de cabeça pro gol. Para fora! Kaká perde o gol. O Corinthians quase diminui no Mineirão. Wesley, lado direito, o bolão para Mateuzinho. Dessa vez ele acertou. Dessa vez caprichou. O cruzamento na cabeça na medida. Kaká sobe na segunda trave. Testa do jeito que manda o manual pro chão. Passa tirando tinta da trave do lado direito e não entra, Milhozzi. Em uma das raras ocasiões que o Corinthians coloca a bola no chão. Consegue propor o jogo. E o cruzamento foi bom do Mateuzinho. Kaká cabeceia, mas passa muito longe. O Corinthians perde agora mais uma grande oportunidade. A melhor do Timão no jogo, Martelli. Foi uma finalização do Corinthians no jogo, Ronaldo Giovanelli. Não, mas foi a primeira vez e o Bruno tá certo, que o Corinthians consegue colocar a bola no chão e vai trocando, né? O próprio Wesley aqui tocando essa bola por dentro para achar os companheiros. Ele viu que tá fechado ali, agora ele levantou a cabeça, viu que o setor dele tava fechado. Ele foi, viu que o time do Cruzeiro tava recuado também, ele tentou girar a bola. E girando essa bola, pegou o Kaká que... foi infeliz aí na cabeçada, mas a verdade é que foi uma cabeçada bonita também. E o Corinthians, assim, não melhorou nada. Não vamos falar que melhorou não, porque o Cruzeiro recuou e tá jogando no contra-ataque, tá deixando o Corinthians, porque tá 3-0 pro Cruzeiro, gente. E muda, hein? E muda o Cruzeiro. Troca no meio de campo, o Barreal, autor do segundo gol no finalzinho do primeiro tempo, aquele que deu um balde de água fria no Corinthians, deixa o gramado, entra o 22, Vitinho na vaga dele. Copa em dobro é na Estrela Bet. Quem divide o palpite multiplica a diversão. Super Odds, Free Bets e muito mais. Vem pro campo de ataque o Timão. Garro, derrubado na quina da grande área. Na ponta esquerda, falta pro Timão, Milhozzi. Tentou arrancada agora, camisa 10, na boca esquerda da grande área. E aí tem um empurrão realmente. O Lucas Silva coloca a mão nas costas, tenta derrubar. 3 jogadores do Cruzeiro na marcação. Falta perigosa para a equipe do Corinthians. Falta para o Timão. Garro toma distância também Coronado. Quase 30 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco na Bandeirante 6:30, Palmeiras e Bahia. Ulisses Costa transmite o jogo. É o Verdão em campo. Opostos, né? Corinthians perdendo por 3-0 Palmeiras. Palmeiras não é o que o torcedor corintiano quer ouvir, mas Palmeiras brigando pela liderança. Falta para o Timão na meia esquerda, Garro. Partiu, levantou para ninguém. Passa por toda a grande área, morre lá na lateral pelo lado esquerdo. Manuel pro Cruzeiro cobrar. Até o Garro, hein, Milhozzi? Até o Garro que pega bem na bola, hein? Até o Garro, que é o destaque do Corinthians no jogo, deu aquela assistência, né? Que seria assistência caso o Wesley tivesse aproveitado a bola no chão. Também tentou criar a jogada do gol anulado. Então, Garro foi destaque. Agora errou e o cruzamento que era para ir na área morreu na lateral. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, 15ª rodada, no Mineirão, relógio marca 30 do segundo tempo. Cruzeiro 3, Corinthians 0. QG de Esportes da Bandeirantes, Bruno Puzóvio. Martelli, na Arena Castelão, o Fortaleza segue vencendo o Fluminense por 1-0 com gol de Lucero aos 30 minutos do segundo tempo. Palmeiras e Bahia, 6:30 da tarde, o Palmeiras já está escalado e agora a escalação do Bahia, Soler. Nesse momento, Martelli, Agostinho, Jé e Maurício são apresentados para a torcida do Palmeiras e o Bahia vem a campo com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Juba, meio de campo de Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Capitão e Cauli, no ataque Tassiano e Everaldo. Gustavo Soler, Mauro Betting e Ulisses Costa transmitem o jogo de 6:30 da tarde no microfone da Bandeirantes. Mais um jogaço com futebol tradicional da Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida, pegando legal, 86.3 no AM840 pelo aplicativo da Band, o Band Play para todo o Brasil, para todo mundo, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mineirão, Timão perde por 3-0, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Timão. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser na Cata. Sabe por quê? Porque é na Cata e é tudo azul. Vem para ataque o Cruzeiro, Lucas Silva, capitão meteu o bolão para Vitinho, ponta esquerda, dominou, vai pitar o quarto gol, armou, bateu no gol, Tonelli!
Palma, Donelli numa pancada cruzada. Se estica inteiro, Donelli. Uma pancada da entrada da área no quarto gol. Bateu cruzado, passa. Passa pela zaga com a ponta dos dedos. Donelli pega e põe escanteio, Bilhossi. Na qualidade de Matheus Pereira e no contra-ataque rápido do Cruzeiro, só Donelli, hein? Só Donelli salva a equipe do Corinthians, porque com muita facilidade chega o time da Raposa para chutar cruzado. Donelli pega escanteio para o Cruzeiro bater. Escanteio para o Cruzeiro cobrar, toma distância, vem levantamento, 32, escanteio na direita. Jogadores do Corinthians fechando a porta dentro da grande área. Pode ser o quarto gol do Cruzeiro. Vem para o levantamento, Barreal, ou melhor, é o Matheus Pereira, autorizado na bola, bateu direto pro gol, buscava o gol olímpico. No alto, tira a zaga do Timão, mais um escanteio, Milhozzi. E é o 7º para a equipe do Cruzeiro, que iguala o Corinthians agora nessa marca de escanteios durante a partida. Matheus Pereira vai cobrar mais uma chance pro time do Cruzeiro. Giovani entrou no time do Timão. Escanteio cobrado curtinho, Matheus partiu pra bola, levantou Donelli. Na segunda trave dá um soco na bola e tira. Teve mudança no Timão, teve alteração no Corinthians. 32, quase 33, Timão perdendo por 3-0, falta. Derrubado Bidu lá na direita, Milhozzi. Derrubado, agora o Matheus Bidu tentava escapar pela equipe do Corinthians pelo lado esquerdo, confirmando a substituição. Romero deixa o campo com a 11 e entra Giovani com a 17 no Corinthians. Bom, ele foi o cara que deu a vitória contra o Vitória. Literalmente, no último jogo, no apagar das luzes, hein, Ronaldão? Quando o time ainda não estava desorganizado, né? Mas aqui o Corinthians já está desorganizado, atacando de qualquer jeito. E essa defesa que fez o Donelli aí foi porque o Mateuzinho estava lá no meio de campo, sabe? Não sei o que ele estava fazendo lá com 3-0. Então tem coisas que sobrecarregaram o Donelli nesse jogo. E acho que se você fizer o levantamento hoje, de quem se salva aí hoje, acho que é só o Donelli, viu? Um ATP mais famoso agora de uma forma diferente. Assista a todas as quadras do ATP de Wimbledon só no Disney Plus. 33, quase 34 minutos jogados deste segundo tempo. Timão perde o jogo por 3-0. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Gols de Matheus Pereira, Barreal e Veron. Escanteio pro Timão na ponta esquerda. Garro na bola, autorizado, levanta pra ninguém. Na segunda trave, quarta marcação. Aí na entrada da área não tá ajudando. O rebote, o Mateuzinho escorregou e bateu mal em cima da marcação. Rebote é do Cruzeiro, Vitinho desce, cruza a fronteira, mete a bola pela ponta direita para Matheus Pereira, devolveu para Vitinho, Vitinho volta o jogo. Cruzeiro botando o Timão na roda, a inversão pela meia esquerda para velocidade, lá na ponta, vai chegar na bola, chega Robert para cima da marcação do Mateuzinho, 34,5. Robert, Mateuzinho, chegou Coronado também, ele gira na entrada da área para Vitinho pela meia esquerda para Malo, troca passes o Cruzeiro vencendo por 3-0 no Mineirão. Matheus Pereira pela meia esquerda no campo de ataque, adianta o passe de novo para Robert um pouco mais atrás para Matheus Pereira, fatiou dentro da grande área para Lucas, mergulha Bidon, no peixinho, Bidon tira, completa, Kaká afasta para a equipe do Timão sair jogando no campo de defesa, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Jogo parado, falta pro Timão, esquerda e cartão. Wesley provocando mais uma, agora amarelo para Lucas Silva, volante da equipe do Cruzeiro, que acertou por baixo. Wesley que estava driblando, mas estava lá atrás no campo de defesa, a falta marcada. Corinthians desce, Giovani lançado no campo de ataque pela meia esquerda, cruza a fronteira, passa na canhota, Wesley, bola para Wesley para cima da marcação de William, Wesley dominou, não tem ninguém para tocar a bola, preferiu voltar por dentro, passe apertado, é para Kaká virou um atacante barra meia, não tá dando certo. Corinthians não é organizado, 35, quase 36, 3-0 e o jogo. Ronaldo Giovanelli, esse jogo do Timão. Você acabou de resumir um pouquinho também, o Kaká tá lá de centroavante, é um catadão. O Corinthians virou um catadão porque viu que o time do Cruzeiro, agora mais postado, jogando no contra-ataque, com 3-0 na frente, todo mundo tá largando o posicionamento, porque não tem comando, então, cara, ó, vou fazer o que eu quero. O próprio Mateuzinho começou rindo e continua rindo aí dentro de campo, deve estar rindo da gente. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Jogo parado, lateral marcado para a equipe do Cruzeiro cobrar no campo de ataque na meia direita, 6h30 da tarde, 6h30. Tem microfone da Bandeirantes presente no Allianz Parque. Presente para Palmeiras e Bahia, Ulisses Costa transmite o jogo. Lateral, manual para a equipe do Cruzeiro cobrar o campo de ataque, vencendo por 3-0 Corinthians. Perde o jogo o Timão, jogando fora de casa. Situação agora do Z4, Timão, Bruno Puzóvio estaciona na posição.
O Corinthians agora é o 17º com 12 pontos. O 18º, o Grêmio, tem 11 pontos. O 19º, Atlético Goianiense, com os mesmos 11 pontos. E o Lanterna Fluminense, que está perdendo para o Fortaleza, tem apenas 8 pontos somados. Corinthians no Z4, o Ronaldo Giovanelli, aqueles torcedores que já estão adotando um discurso eu vou dizer uma palavra, trágico. Trágico porque para qualquer time de futebol da Série A cair para a Série B, seria trágico. Não é muito cedo, eu acho, acredito eu, o discurso é trágico, mas não é aquela história de ser muito cedo para pensar e cair. Ela é muito traiçoeira. O aproveitamento do Corinthians, eu acredito sim, o Ronaldo Giovanelli, que já é para ficar de olho. Corinthians tem sérios riscos de cair para a Série B para o próximo ano, Ronaldo. E é verdade, Pedro. Sabe por que é verdade? É só você olhar quem está em campo. Se o Corinthians não tirar essa leva que está aí, de Hugo, de Mateuzinho, essas inhacas daí, não vai ter como não escapar. Porque você vai ter que ter jogador com vontade, que saiba jogar. Ou até que saiba jogar mais ou menos. Esses profissionais que aí estão, todos os cruzamentos que foi do lado do Mateuzinho saíram para dentro da área. Todas as bolas que chegaram ali, teve o cruzamento. Então, como é que você vai sustentar uma defesa? Você pode até pensar nesse zagueiro, no Félix Torres aí, que veio também, a outra Inhaca. Você pode pensar nos zagueiros que eu acabei de falar também. O Corinthians, se continuar com esse grupo, se continuar com esses jogadores, Bidu, Hugo, Mateuzinho, Caetano, o Raul Gustavo, vai cair. Nitidamente vai cair. Tem que aproveitar esses jogadores e fazer um rolo, alguma coisa. Ou senão, rescindir contrato. É o caminho do Corinthians, senão vai cair. Se continuar com esse grupo, o Corinthians cai. A informação. 3 mudanças na equipe do Cruzeiro agora. Com 3 alterações. Neres, 27, 23, Felipe Machado, 17, Ramiro. Entram nas vagas de 25, Vidalba, 29, Lucas Romero, 16, Lucas Silva. Pusóvio, a informação. Martelli, tem rede balançando no Alfredo Jaconi. Eric Farias faz o terceiro para o Juventude. Agora 3-0 contra o Grêmio aos 41 minutos do segundo tempo. Ronaldo Giovanelli, agora aquela história, 39 já, né? 39. Mexe o Cruzeiro em 3 oportunidades, está em casa vencendo. Roda o elenco, 3 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians. Ele tirou também, agora o treinador tirou o Pedro, o Ranieri e colocou Pedro Henrique. Você imagina o que ele treinou. E o Cruzeiro pra cima de novo. Olha lá, mais uma bola enfiada. Olha lá. Dentro da grande área para William na linha de fundo. Levantou, vai pitar o quarto gol. Toque de cabeça em cima da linha. Quarta zaga do Timão. Era o quarto gol no cruzamento do William. Foi ele. Mateuzinho em cima da linha, sai marrento, hein? Mas corta a bola e põe em escanteio, Milhose. Todo, Mateuzinho, para evitar o gol de Vitinho de cabeça, em cima da área, salva o Corinthians de tomar uma goleada, tá tomando 3-0. 40 minutos jogados do segundo tempo, 40 jogados. Fala, Ronaldo. Não, o Mateuzinho vai sair depois que a bola bateu na cabeça dele, aí vai sair falando que ele salvou o Corinthians. Meu pai do céu, esse cara na rua já, Augusto Melo, Mateuzinho na rua já. Escanteio pro Cruzeiro bater, vai direto, ele tá querendo fazer o gol olímpico, agora virou festa, mandou pela linha de fundo, Matheus Pereira, o Milhossi. Erra agora o escanteio, o craque da equipe do Cruzeiro, Matheus Pereira, com a perna esquerda, confirmando troca no timão. Saiu 14, Ranieri, última alteração, 16, Pedro Henrique no gramado. É um cara que dá um pouco mais de velocidade, mas a 40 minutos do segundo tempo, já foi, né, o Ronaldo Giovanelli. E da posição que ele tirou o Ranieri para colocar o Pedro Henrique, né? Corinthians vem para o campo de ataque, Garro dominou, cruzou a fronteira, soltou para Coronado, bolão, Coronado, entrada da grande área, fatiou para chapa, para fora. Ia marcando um golaço, Igor Coronado, ele acelerou, botou velocidade, entrada da área, ninguém parou, chapou, buscava o canto esquerdo, faz a curva, não entra, que pena, ia ser um golaço de Coronado, vai pela linha de fundo, Milhose. E tinha toda a pinta de que ele ia dar essa bola pro Wesley na esquerda, engana a marcação, entra na área e finaliza, é isso que tem que fazer o Coronado por muito pouco, não desconta pro Corinthians, ela vai pra linha de fundo. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 41,5.
Cruzeiro vencendo o Corinthians por 3-0, 6:30 da tarde. Ulisses Costa, Mauro Betting, Gustavo Soler transmitem. Palmeiras e Bahia no Allianz Parque na sequência. O futebol Bandeirantes no domingão de jornada dupla. Timão perdendo por 3-0. Coronado pela meia esquerda, mete a bola, adianta, pede a falta. Garro cai, sente isso, não marca nada. Dá só lateral. Manual para a equipe do Corinthians cobrar no campo de defesa. Tem pressa, arremessa Wesley. Wesley para Coronado. Coronado escapa da marcação, passou no meio de 2, perdeu a bola com falta. Jogo parado, falta marcada, bola para o Timão. Na meia esquerda, é isso? É isso, Matheus Bidu agora cobra rapidamente. Corinthians busca um golzinho. Aquele gol de honra para não sair zerado no Mineirão. Corinthians está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola, Kaká por dentro para Coronado, Coronado lança no ataque, Pedro Henrique dentro da grande área, bateu pro gol, para fora. No facão, mas estava sem ângulo. Pedro Henrique passa à direita do goleiro, linha de fundo, só tiro de meta pro Cruzeiro, Milhose. Na primeira participação de Pedro Henrique no jogo, o Kaká foi inteligente, conseguiu ver a movimentação do Pedro Henrique, que toma a bronca do Giovani, que queria o cruzamento dessa bola. Ele chuta pela linha de fundo, sem ângulo, manda, ela bate na rede pelo lado de fora. 3-0 Cruzeiro. 0 para o Corinthians, 3 para o Cruzeiro. Cruzeiro vencendo por 3-0. Vitória importante. O Cruzeiro vai chegando a pontos importantíssimos. E é um dos times que, veja só o paralelo, o Ronaldo Giovanelli. Caiu, não subiu fácil não, mas está numa remontada, brigou no bom sentido, né? Com vários técnicos até acertar. Passou por uma revenda agora do Ronaldo. E aos poucos parece que vai engrenando. Mas mesmo assim, você vê como é difícil o futebol brasileiro quando você cai, hein, Ronaldão? Mas tem que saber organizar também, né, Pedro? A verdade é essa. Nós precisamos de gente que saiba de futebol, que conheça futebol. E está demonstrado aí, mais do que nunca também, que vai depender muito do Fabinho Soldado de tirar o Corinthians dessa situação. É o Fabinho Soldado, é o Caio, são as turmas que estão ali para fazer a negociação junto com o presidente. Porque o Corinthians, se contratar mal, vai cair. E se também não limpar, de novo, mais uma vez, vai cair. Vem Cruzeiro pro campo de ataque, bola dentro da grande área. Timão está jogando mal, vai sobrar, vai apitar o quarto gol. Chutou pro gol, bateu, é gol. Gol do Cruzeiro. Fecha a porta da festa cruzeirense do Mineirão. Goleia o Cruzeiro, faz virar a goleada. Corinthians mal dentro da grande área, sai jogando mal, uma lambança na zaga, ninguém consegue se acertar. A bola sobra para Arthur Gomes, ficou ali, ficou na frente dele. Só ele, o goleiro. Arthur Gomes, titular desde o começo. Num bate-rebate danado da zaga corintiana. Arthur Gomes domina. Pé na direita. Enche o pé em cima de Matheus Donelli. Ele toca na bola, mas não é o suficiente. Entra no fundo. Lá em cima. No limite do travessão. Marca o quarto gol. Arthur Gomes faz virar goleada no Mineirão. Cruzeiro 4. Corinthians 0, Milhose. E apesar de realmente ser um bate-rebate dentro da área, tem assistência nesse gol. Assistência no Mateuzinho, que com uma chapa do pé serve o Arthur Gomes dentro da área. O Corinthians não consegue tirar a bola em 3 oportunidades dentro da sua área. O Arthur Gomes não perdoa. Faz o quarto do Cruzeiro para uma festa absurda no Mineirão. Corinthians toma de goleada na equipe do Cruzeiro, Martelli. Ronaldo Giovanelli. Cruzeiro 4, Corinthians 0. Sim, virou goleada, Giovanelli. Sim, virou um passeio. Isso aí foi um amasso do Cruzeiro. E para fechar com chave de ouro, o passe do Mateuzinho para o menino chegar e finalizar e fazer o quarto gol. Agora estão traçando a linha, mas o passe veio do Mateuzinho. Então não tem o que falar, porque o remate veio dali. A não ser que antes da jogada teve a jogada do Matheus Pereira, que para mim até aqui é o melhor em campo, foi o craque da partida aí, o Matheus, porque foi um passe. Não teve, o Mateuzinho teve a condição e a cara de pau de achar o atacante lá para fazer o gol. E uma goleada, Ronaldo Giovanelli, para um time que vai brigar para não cair, sendo muito sincero, nunca é legal por questão de saldo de gols. Geralmente, critério de desempate, olha, faz milagres no momento. Se eu não me engano, acho que o Vasco, no ano passado,
se deu bem numa história dessa aí com relação ao Santos, mas de qualquer jeito. Um possível impedimento ali do Matheus Pereira dentro da área. Por isso que o VAR tá sob análise. Foi antes que eles vão anular o gol, hein? Foi antes do toque do Matheus, porque o Matheus ele tira, né, impedimento de colocar a bola para dentro. Vão anular o gol. Impedido. Vão anular o gol. Tá anulado o gol do Cruzeiro. A decisão do VAR, anulado o gol do Cruzeiro, anulado o gol de Arthur Gomes. Impedimento, né, Milhose? Confirmado no lance anterior em que o Matheus Pereira faz a ultrapassagem e recebe um toque de calcanhar do Arthur Gomes, que termina finalizando para o gol, só que estava realmente à frente o camisa 10. Lance anulado, só 3-0 para o Cruzeiro. Relógio marca 45 minutos jogados do segundo tempo. Juizão deu mais... Não, já vamos a 46. Juizão deu mais 4. Mais 4. É isso? Bom, também é o bom senso do juiz, né? 3-0 para o Cruzeiro, quase o quarto gol, goleada. Para não se complicar, o árbitro. Vamos até 49, relógio marca 47. Daqui a pouco vem aí na Bandeirante 6:30. Ulisses Costa assume. Palmeiras e Bahia no Allianz Parque. Vem Corinthians. Wesley dominou, queria da grande área, armou para a perna direita, bateu por cima do gol. Longe do gol, Wesley manda pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Cruzeiro. E Martelli, lance anterior, Rodrigo Garro, por reclamação, tomou cartão amarelo. Perde o próximo jogo, vai ficar de fora do duelo contra o Vasco, suspenso, camisa 10 do Corinthians. É, mais um belo desfalque aí pro Timão, hein? O Vasco, o jogo é fora, tá, o Ronaldo Giovanelli? E o Vasco que vai enfrentar hoje o Inter, né? Que vai abrir as portas hoje lá no Sul, depois de tudo que aconteceu, para tentar amenizar lá a dor no coração de muitos do Sul lá também. Agora, você tá dizendo que é desfalque? Fora do próximo... Não, tô perguntando. Mas o Garro não é um dos caras que se salva às vezes, ô Ronaldão? Mas assim, cada gol que ele faz no outro jogo ele desaparece, né? Porque o Corinthians está vivendo numa síndrome daquele cara que vai no cinema e sai achando que é o ator, sabe? Essa é boa, assim, mas é verdade. O cara vai no cinema, vê lá o Bruce Lee e sai lutando na rua. Vê que é o Brad Pitt. O Brad Pitt acho que é lindo na rua. Esse é o caso do Mateuzinho. Então o Corinthians vive decisão passando e os caras que não sabem o que é o Corinthians e não tem chuteira para jogar no Corinthians, irmão. Os caras não tem chuteira para jogar no Corinthians. Mais 2. Vamos até 51, portanto. Juizão quer jogo até 51. Timão perdendo o jogo por 3-0. Você colocaria, fosse treinador hoje, ô Ronaldão, meteria uma galera da base? Que tá difícil escalar o Corinthians também, hein, Ronaldo? Se eu falar pra você que tinha na base 2 laterais que foram pra time de fora, você acredita? 2 laterais esquerdos, você acredita? Mas com certeza. 2 promessas, 2 laterais, melhor que essas inhacas que estavam aí em campo hoje. Vai terminar o jogo. O árbitro da partida, Stefano, Alex Gomes e Stefano, termina a partida no Mineirão. O Cruzeiro vence o Corinthians por 3-0. Escancara ainda mais a crise dentro e fora de campo do Timão. Rede Bandeirantes.